Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, Parte 1. Capítulo 1. Cyrus e Ginny. Memórias cinza-prateadas fluíam no espaço escuro, como luar fraco disperso na névoa do amanhecer, emitindo um brilho suave. Cyrus observava calmamente o cenário imutável diante de si. Embora não soubesse quanto tempo havia passado ali, seu coração ainda tinha dificuldade em se acalmar, porque ele havia transmigrado para dentro de uma alma. Não, ele nem sequer era uma alma completa, apenas um fragmento com algumas memórias. O dono deste fragmento de alma era ninguém menos que o notório Lorde das Trevas, Lord Voldemort. Além disso, era uma alma remanescente de uma Horcrux que ele havia criado durante seus dias de escola, Tom Riddle, aos 16 anos. No entanto, agora, devido à sua transmigração, a consciência do pequeno Tom não existia mais, e esta alma remanescente havia sido completada. Para ser honesto, tornar-se uma Horcrux, mesmo dentro de todo o gênero de transmigração, era algo impactante. Cyrus tinha visto muitos protagonistas de web novels em sua vida anterior que sofriam várias humilhações ou até crises de vida ou morte no início, mas era bastante raro alguém transmigrar e imediatamente ter que encontrar uma maneira de reviver. O que era mais frustrante era que, preso no diário, ele só podia esperar passivamente pelo início do enredo. Se ele não fosse capaz de recordar todo o conhecimento mágico que Tom Riddle aprendeu durante seus dias de escola, provavelmente já teria enlouquecido de tédio naquele espaço solitário há muito tempo. Examinando lentamente as memórias, Cyrus não pôde deixar de se maravilhar com o fato de Tom Riddle ser de fato um gênio. Ele era verdadeiramente digno de se tornar o Lorde das Trevas. Em seu 5º ano, ele já havia dominado quase todo o conhecimento mágico dentro do currículo de Hogwarts, e tinha até aprendido bastante sobre artes das trevas na sessão reservada. Nesta idade, estudantes comuns provavelmente ainda estavam inquietos com as agitações da puberdade. Na verdade, a maioria dos bruxos que realmente deixaram uma marca significativa na história eram assim. Dumbledore e Grindelwald queriam mudar o mundo durante seus dias de estudante e mais tarde agiram de acordo. Sob os princípios que estabeleceram em conjunto, Grindelwald quase derrubou todo o mundo bruxo. Comparada a eles, a ambição de Lord Voldemort era de fato muito menor, mas seu talento não era inferior. Cyrus estava digerindo o conhecimento mágico de Tom Riddle. Ele havia passado por inúmeros dias como este, mas hoje parecia um pouco diferente. A névoa prateada foi agitada, e caracteres de tinta preta flutuaram como um fiapo de fumaça leve, caindo nas memórias silenciosas e difundindo-se lentamente. 19 de agosto ensolarado. E a escrita parou ali. Cyrus deu um salto. Em frente à velha escrivaninha, Ginny Weasley, que estava prestes a escrever em seu diário, olhou surpresa para o diário em branco. As palavras que ela acabara de escrever haviam desaparecido. No diário amarelado, além das palavras impressas na capa e do nome fraco Riddle no verso da capa, não havia nenhuma outra palavra. Ginny, na verdade, nunca tinha ouvido o nome Riddle, mas não era surpreendente, pois todos os seus livros didáticos eram de segunda mão. Sem dúvida, esta pessoa chamada Riddle foi o primeiro dono deste diário, mas ninguém jamais lhe disse que este era um livro mágico. Uma curiosidade tremenda não pôde deixar de surgir no coração desta grifinória nata. O que ela viveu neste verão foi verdadeiramente emocionante. Primeiro, seu ídolo, Harry Potter, ficou em sua casa. Depois ela recebeu uma carta de coruja de Hogwarts, e agora, o livro de segunda mão que ela originalmente não gostava continha na verdade um diário mágico. Então ela pegou sua pena, molhou-a na tinta e continuou a tentar escrever. Hoje é um dia especial. Uma frase curta e incompleta foi escrita, mas a tinta foi imediatamente absorvida como se tivesse sido escrita em uma esponja, sem sequer deixar um risco. Ginny virou a página surpresa, mas o verso do papel também estava completamente limpo. Para onde foi a tinta? A pequena Ginny olhou com olhos brilhantes, o rosto cheio de confusão. Naquele momento, uma linha de escrita apareceu lentamente no papel em branco, ou melhor, uma saudação seria mais apropriada. Olá, aconteceu algo de bom com você hoje? Ginny se assustou, largou a pena apressadamente e saltou para o lado, olhando para o diário com o rosto cheio de medo. Toda criança criada em uma família bruxa inevitavelmente ouvia um aviso: nunca confie em nada que possa pensar por si mesmo, a menos que você possa ver onde ele guarda o cérebro. Isso era como os pais trouxas dizendo aos filhos para nunca confiarem em um estranho que se aproximasse com doces. Um item mágico que pudesse pensar era muito provável de ser maligno. Talvez ela devesse contar a Molly sobre isso? Ginny não pôde deixar de pensar. Este pensamento quase consumiu sua mente, mas ela hesitou em agir. Em vez disso, outro pensamento lentamente começou a crescer. A própria Molly escolheu o diário junto com aqueles livros didáticos na Floreios e Borrões. Se fosse realmente perigoso, então Molly não teria dado para mim. Talvez eu possa guardá-lo, ou ver que truques ele tem. Se algo realmente acontecer, não será tarde demais para contar a Molly então. Como uma típica filhote de leão, Ginny certamente não carecia de coragem e curiosidade. Ela se curvou, pegou a velha pena e caminhou lentamente de volta para a escrivaninha. A linha de saudação não havia desaparecido, parecendo esperar por sua resposta. Quem é você? Essas 3 palavras, junto com a saudação acima, brilharam simultaneamente, depois desapareceram diante dos olhos de Ginny, e outra linha de escrita apareceu. Meu nome é Tom Riddle, um pequeno pedaço de memória deixado pelo dono deste diário. Onde você o conseguiu? Depois de ver esta frase, Ginny não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela abriu a boca e cantou baixinho Harry Potter, e somente após perceber que ainda estava falando palavras normais e não um poema chato de 5 versos. Ela relaxou e continuou a escrever. Minha Molly o comprou na seção de segunda mão da Floreios e Borrões. A seção de segunda mão da Floreios e Borrões? Então, você também é estudante de Hogwarts. A entidade no diário pareceu muito surpresa e encantada, como se encontrasse um estranho que não conhecia, mas com o qual estivesse intimamente conectada. E aquela palavra também deu a Ginny uma grande sensação de familiaridade. Estou apenas começando meu 1º ano este ano. Você também é estudante de Hogwarts? Eu costumava ser, mas depois me formei. Nunca pensei que o diário que deixei para trás fosse parar nas mãos de uma jovem bruxa em Hogwarts. Talvez isso seja um tipo de destino. A propósito, posso perguntar seu nome? Ginny hesitou por um momento antes de escrever seu nome. Ginevra Molly Weasley. Você pode me chamar de Ginny. Neste momento, outra linha de texto pareceu aparecer no diário, mas ela não teve tempo de ler antes que uma batida na porta a assustasse. E ela fechou o diário num estalo. Ginny, jantar. Você está dormindo? Eu te chamei várias vezes. Era a voz de Molly Weasley do lado de fora da porta. Não, Molly, já estou indo.
Capítulo 2. O plano de ressurreição de Cyrus. Cyrus não conseguia ver ou ouvir nada do mundo exterior, mas sentiu o diário sendo fechado com brusquidão, o que o deixou um pouco ansioso. Ginny não foi descoberta, foi? Ele não sabia quando Tom Riddle original começou a se comunicar com Ginny Weasley. No entanto, ele acreditava que enquanto Ginny escrevesse uma única palavra no diário, Tom Riddle não desistiria da chance de se comunicar com ela. Portanto, como Tom Riddle original não foi descoberto, ele não deveria ser exposto tão rapidamente. Quanto ao motivo pelo qual a outra parte de repente fechou o livro e desapareceu, poderia haver outros motivos, e ele só podia esperar agora. Desde que Cyrus transmigrou para o diário, ele esperava por esta oportunidade. Para sua ressurreição, ele poderia ser mais paciente. Na verdade, ele inicialmente tinha 2 planos, dependendo de quem abrisse o diário. Se Lucius Malfoy abrisse o diário, ele pediria diretamente para ele encontrar alguns bruxos das trevas e usar sua força vital para sua ressurreição. Mas agora parecia que talvez quando Lord Voldemort deu o diário a Malfoy, ele apenas lhe disse que o diário poderia abrir a câmara secreta, mas não lhe falou sobre a Horcrux. Agora, Cyrus só poderia continuar com o plano original de ressurreição de Tom Riddle, absorver a vida de jovens bruxos, depois usá-la para influenciar a realidade e finalmente alcançar a ressurreição. É claro que ele não era Tom Riddle, então o duelo com Harry na câmara secreta poderia ser completamente omitido. Em vez disso, ele poderia usar esse tempo para escapar antes que Dumbledore fosse chamado de volta à escola pelo Conselho de Governadores. No geral, ainda era um bom plano. O importante era que ninguém morreria no processo, e até a gata de Filch, Madame Norerra, ficaria perfeitamente bem no final. Exceto, é claro, pelos galos que Ginny estrangulou. Para isso, Cyrus só podia dizer, sinto muito, cum. É claro que esse plano tinha riscos, sendo o maior deles, naturalmente, Dumbledore. Mas fora isso, Cyrus não tinha método melhor. Ele não tinha pernas e se Ginny não o levasse para Hogwarts, não havia outro lugar para ir. Além disso, como poderiam aqueles bruxos adultos lá fora serem tão fáceis de enganar quanto aqueles tolos em Hogwarts? Assim que ele tivesse um corpo físico, não seria difícil deixar Hogwarts com o poderoso basilisco, e após sair de Hogwarts, o fator segurança seria amplamente aumentado. Mesmo que Dumbledore soubesse que ele estava por trás disso, provavelmente não conseguiria encontrar nenhum rastro dele. Quanto a confessar para Dumbledore, Cyrus descartou o pensamento assim que ele lhe veio à mente. Dumbledore provavelmente nunca confiaria em alguém com o rosto de Tom Riddle. Ele apenas pensaria que Lord Voldemort estava tentando pregar peças nele, especialmente depois de falhar ao tentar roubar a Pedra Filosofal no último ano letivo, talvez tramando algum outro esquema. Ginny desceu as escadas apressada. Depois de ver Harry conversando e rindo com Rony na mesa de jantar, ela imediatamente corou e baixou a cabeça, sentando-se calmamente em sua cadeira como uma dama. Os outros membros da família Weasley estavam acostumados com isso, desde que Fred e George dirigiram secretamente o carro mágico para buscar Harry. Ginny estava nesse estado. Harry não era muito familiarizado com Ginny. Ele apenas achava que a irmãzinha de Rony tinha uma personalidade estranha e não falava muito. Harry simplesmente a cumprimentou e imediatamente se concentrou na comida na mesa. Na N.A. Toca, suas refeições eram muito melhores do que na família Dursley. Ele comia até se fartar em quase todas as refeições, o que o fazia se preocupar se ganharia vários quilos até o início das aulas. Talvez o time de quadribol se recusasse a deixá-lo continuar como apanhador por causa do aumento de seu tamanho? No entanto, hoje em dia ele ocasionalmente jogava quadribol em família com os outros membros da família Weasley, e suas habilidades claramente não haviam piorado, o que aliviou muito Harry. Depois do jantar, Ginny caminhou rapidamente de volta para seu quarto, trancou a porta por dentro e após se certificar de que ninguém poderia entrar, caminhou até sua escrivaninha e colocou cuidadosamente a mão sobre o diário. Ela não tinha prestado muita atenção antes, mas agora notou que o livro de fato parecia bastante velho. A capa preta estava um pouco desbotada, mas era muito lisa. Embora antigo, não estava nada danificado. A capa tinha uma data e outro nome impressos, parecendo um pouco com uma editora. Este é um diário de 50 anos atrás? 50 anos, um tempo muito longo, especialmente porque o dono do livro viveu em uma era tão terrível. Talvez o Sr. Tom Riddle já estivesse morto? Ginny não pôde deixar de se perguntar. Ela continuou a folhear as páginas. O texto que ela não teve tempo de ler antes havia desaparecido, e ela esperou por um momento, mas nenhuma letra apareceu no livro. Talvez ele não soubesse o que estava acontecendo fora do livro. Pensando nisso, as preocupações de Ginny sobre o diário diminuíram um pouco. Pelo menos por enquanto parecia inofensivo. Então ela pegou sua pena novamente, mergulhou-a na tinta e começou a escrever. Dentro do diário, Cyrus esperava ansiosamente que Ginny respondesse a ele novamente. Ele não podia fazer nada agora, e seu coração parecia estar sendo gentilmente arranhado pelas garras de um gatinho fofo. Os feitiços mágicos misteriosos, as poções profundas e a transfiguração brilhante que ele costumava apreciar não conseguiam prender sua atenção. Ele era como marido e pai esperando ansiosamente por sua esposa e filho no corredor de uma sala de parto. Agora, o filho que ele esperava finalmente nasceu. Olá, Sr. Riddle, você ainda está aí? Minha mãe veio aqui agora há pouco e não sei se devo contar a ela sobre você. O coração animado de Cyrus acalmou-se instantaneamente. Este era claramente o momento mais crítico. Ele ganharia a confiança de Ginny e permitiria que seu plano continuasse, ou seu truque seria exposto, levando à sua destruição. Dizer não diretamente pode despertar suspeitas, o que seria apenas contraproducente. Ele não ousou pensar por muito tempo e após um momento respondeu. Claro que você pode. Na verdade, você deveria. Qualquer bruxo deve desconfiar de itens mágicos, a menos que você realmente confirme que é confiável. Para ser honesto, pensei que você já o tivesse verificado antes de se comunicar comigo. É uma coisa boa você ter pego meu diário. Se fosse 14 sonetos de um feiticeiro, você provavelmente estaria em perigo. Você tem razão, Sr. Riddle. Eu não gostaria de ficar presa falando apenas em rimas de agora em diante. É claro que acredito que o Sr. Riddle é digno de confiança. Ao ver esta resposta, Ginny imediatamente deu uma risadinha. Ela pensou em como chegou a recitar o nome de Harry Potter para verificar se estava sob uma maldição. Mas precisamente por causa disso, o diário parecia não ser uma daquelas ferramentas mágicas malignas. Ele se importa comigo. Os olhos de Ginny brilharam. É claro que eu não faria coisas tão cruéis como aqueles bruxos das trevas. Na verdade, quando eu estava em Hogwarts, fui um dos melhores alunos.
Fui monitor, depois me tornei monitor-chefe e durante meu tempo na escola, recebi até um prêmio por serviços especiais prestados à escola. Acho que aquela medalha ainda está na sala de troféus até hoje. Cyrus deu a entender a Ginny que ele era confiável enquanto mudava de assunto. Sério? Você fala igualzinho ao Percy. Ginny respondeu surpresa, mas ele ainda não se tornou monitor-chefe, nem recebeu nenhum prêmio por serviços especiais. Quem é Percy? Ele é meu irmão. Ele foi monitor da Grifinória no ano passado, e ele conseguiu 12 nos níveis ordinários de magia, mas ele é um pouco chato. A essa altura, Ginny quase acreditava que o diário era inofensivo. Acho que não preciso contar para minha mãe sobre você, o que você acha? Só dessa vez, Cyrus suprimiu sua alegria interior e disse seriamente, às vezes, ter um segredinho só seu também é algo interessante. Capítulo 3. Sangue impuro. As férias de verão passaram rápido. Nesses mais de 10 dias, Cyrus praticamente ganhou a confiança de Ginny. Agora, os dois eram tão próximos quanto velhos amigos que se conheciam há muitos anos. Para ser sincero, isso não foi nada difícil. Embora Ginny fosse a criança mais amada de sua família, como menina, ela sempre tinha segredos difíceis de confiar aos familiares. Em momentos como esses, Cyrus era muito útil. Às vezes, Cyrus sentia uma pontada de culpa por enganar uma jovem, mas em prol de sua ressurreição, ele não podia se dar ao luxo de se preocupar com muito mais. De qualquer forma, Ginny não morreria no final, e todos os petrificados pelo basilisco seriam salvos eventualmente. Todos os outros Toca notaram que Ginny estava agindo de forma um pouco estranha, pois ela não andava gritando e berrando desde agosto e ia para o quarto cedo todos os dias. Todos pensaram que isso era obra de Harry. Fred e George sempre trocavam olhares e depois davam risadinhas incontroláveis. Senhor Riddon, as aulas em Hogwarts começam amanhã. Cyrus podia sentir a antecipação e a empolgação nas palavras de Ginny. Para todo jovem bruxo, ir para a escola era algo emocionante, porque significava que eles não eram um aborto. Ao mesmo tempo, ele estava ainda mais animado que Ginny. O caminho para a ressurreição estava quase ao alcance. Se o plano corresse bem, ele teria um corpo físico antes do final do próximo semestre. Por isso, ele respondeu com um tom extremamente entusiasmado. Parabéns, Ginny. Tenho certeza de que Hogwarts não irá te decepcionar. Obrigada. Um agradecimento hesitante surgiu, e Cyrus adivinhou que ela devia ter mais a dizer. Para ser honesta, estou um pouco preocupada com a minha seleção. Fred e George se recusam a me contar como é a cerimônia de seleção. Mas no ano passado, eu os ouvi conversando com Rony, e é possível que eu tenha que enfrentar um trasgo, disse ela ansiosa. E eu sei que eles realmente lidaram com um trasgo no ano passado. Além disso, estou preocupada em sofrer bullying na escola. Ao ver as palavras de Ginny, Cyrus não pôde deixar de sorrir. Manter a cerimônia de seleção em segredo de cada bruxo do primeiro ano era uma tradição anual, e muitos rumores ridículos surgiram por causa disso. No entanto, falando da cerimônia de seleção, Cyrus não pôde deixar de lamentar ter perdido a cerimônia do ano passado. Ele provavelmente não poderia proferir a frase sangue puro novamente. É claro que ele era agora Lord Voldemort, o mestiço. Isso é mentira, Ginny. A escola não fará os bruxos do primeiro ano lutarem contra trasgos. Manter o processo de seleção em segredo é, na verdade, uma tradição de Hogwarts. Na realidade, a cerimônia de seleção não é muito perigosa. Você não precisa se preocupar de jeito nenhum. Quanto a sofrer bullying, você esqueceu os feitiços que eu te ensinei. Se alguém ousar falar mal de você, pegue sua varinha e acerte-os com um. Deixe-o saber que não se deve brincar com você, disse Cyrus sem hesitação. Tudo bem, eu vou lutar de volta. Mas o que significa não muito perigosa? Perguntou Ginny de volta. Cyrus não pôde deixar de provocar. É claro que significa garantir que os jovens bruxos não morram. Caso contrário, os pais não ficariam felizes, você não acha? Obrigada pelo seu consolo. Ginny fechou o diário com raiva. Ela não esperava que Tom Riddle também não estivesse disposto a contar a ela os detalhes da seleção. E aquela explicação só a deixou mais preocupada. Droga, Tom. Não quero falar com você nunca mais. Ela jogou o diário na cama com força, fazendo beicinho enquanto se sentava ali. Mas, depois de um tempo, não pôde deixar de abrir o diário novamente. Você tem certeza de que não temos que lutar contra trasgos? Claro que tenho certeza. Além disso, mesmo que você realmente tivesse que lutar contra um trasgo, não acho que precise se preocupar. Não esqueça os feitiços que te ensinei. Se precisar, também posso te dizer como lidar com trasgos. O cérebro deles é muito pequeno. Você só precisa usar o feitiço de levitação para erguer um objeto pesado e depois esmagá-lo com força na nuca deles para nocauteá-los. Confortou Cyrus. Talvez para compensar seu engano com Ginny, ele relutantemente assumiu o papel de tutor. Ele ensinou a ela quase todos os feitiços do livro Padrão de Feitiços, primeira série. Ginny poderia até estar melhor que Rony agora. Ao ver isso, Ginny também relaxou. Vou confiar em você desta vez. Boa noite, Sr. Riddle. Boa noite, Ginny. Desejo a você um dia tranquilo amanhã. Exatamente como Cyrus desejou, Ginny de fato teve um dia tranquilo no dia seguinte. Quem não teve foram Harry e seu irmão Rony. Os dois perderam o expresso de Hogwarts, e pior ainda, ninguém percebeu até que Hermione apareceu à procura dela. Olá, Ginny, você viu o Harry e o Rony? Não consegui encontrá-los em nenhum dos vagões do trem. Hermione olhou para Ginny como se tivesse visto uma salvadora. Fred e George disseram que eles estavam seguindo você. Eu não vi. Mamãe e papai me levaram para a plataforma primeiro. Ginny balançou a cabeça. Luna, com seus cabelos brancos, estava sentada ao lado dela. Ginny achava que ela era uma garota um pouco estranha. Mas eles devem estar no trem, certo? Viemos juntos. Ginny disse estranhando. Não consigo encontrá-los em lugar nenhum. Hermione sentou-se à frente de Ginny, bufando, e ela teve um mau pressentimento. Quando as crianças estão quietas, é porque com certeza estão aprontando alguma. Sabe-se lá o que aqueles dois bagunceiros fariam. Só espero que eles não façam a Grifinória perder mais pontos, disse Hermione. Nesse momento, uma voz etérea soou no ouvido de Hermione, suave como um fantasma flutuando no ar. Não tenho certeza. Os olhos de Luna estavam arregalados. O quê? Não tenho certeza se voar pelo céu em uma caixa resultará em perda de pontos, mas acho que é legal. Eu quero tentar também. Ela olhou pela janela. O quê? Hermione e Ginny levaram as vozes simultaneamente, virando-se para olhar pela janela. Rony e Harry acenavam alegremente para elas, como dois generais muito respeitados. Aquele é o carro do papai. Eles não acham que estão sendo gloriosos, acham? Hermione disse com um olhar de absurdo, claramente morrendo de raiva. Ótimo, eles com certeza vão fazer a Grifinória perder muitos pontos e podem até ser expulsos. Expulsos.
O rosto de Ginny ficou pálido e ela gritou em pânico. Ela estava pensando em aproveitar 6 anos de escola com Harry Potter. Mas se o que Hermione disse fosse verdade, então tudo estava acabado. Não se preocupe, eu só disse que é possível. Hermione pensou que Ginny estava preocupada com Rony e imediatamente a confortou. Fizemos coisas mais loucas no ano passado e tudo ficou bem no final. Contanto que não sejam vistos por trouxas, não acho que haverá um grande problema. Mas esse tipo de comportamento é realmente... Ela olhou pela janela, hesitando em falar, enquanto o carro mágico finalmente subia para as nuvens novamente e desaparecia. Esqueça, vou procurar o Neville em vez disso. Hermione levantou-se e caminhou até a porta, deixando espaço para Ginny e sua colega de classe. Divirta-se, Ginny. Obrigada. Capítulo 4. Noite fora no primeiro dia de aula. Tom, você mentiu para mim. Gina estava sentada à sua escrivaninha, espumando de raiva com sua pena praticamente apunhalando o papel. Estava claro que ela estava verdadeiramente furiosa. Normalmente, ela se dirigiria a Cyrus respeitosamente como Sr. Riddle. Cuidado, não me quebre. E quando foi que eu menti para você? Cyrus retrucou imediatamente. Você disse que a cerimônia de seleção seria perigosa. E o que aconteceu? Era apenas um chapéu esfarrapado. Ele por acaso vai arrancar minha cabeça com uma mordida, disse Gina, irritada. O que mais a enfurecia era que antes da seleção, ela tinha se gabado confiantemente para outros alunos sobre sua informação de primeira mão e o resultado. Você me fez passar vergonha. No entanto, ela parou de espetar o livro e o examinou cuidadosamente, aliviada ao descobrir que não havia deixado marcas no diário. Na realidade, destruir uma Horcrux por meios físicos é quase impossível. Eu nunca disse que a cerimônia de seleção seria perigosa. Eu lembrei você de não se preocupar que não haveria perigo demais. E o que aconteceu? Exatamente como eu disse, você está perfeitamente bem. Que ocasião alegre, disse Cyrus travesso. Tendo suportado um longo período de solidão, suas interações com Gina eram um grande conforto para ele. Afinal, Cyrus não era Lord Voldemort. Sim, mas o que você disse fez parecer que eu poderia perder um braço ou uma perna. Parece que um de nós tem um leve mal-entendido sobre o termo, não muito perigoso, ponto. Obrigada, isso significa completamente sem perigo. Você espera que aquele chapéu me sufoque quando for colocado na minha cabeça? Retrucou Gina. Não inteiramente se sua natureza for má, então ele selecionará você para Azkaban, e é aí que reside o perigo. Cyrus blefou. Entretanto, Gina claramente acreditou nele com os olhos arregalados. Você está falando sério? Claro. Ele não falou com você em sua mente? O chapéu seletor pode ver através dos corações das pessoas, e aqueles com naturezas mais devem ser colocados em Azkaban. Na verdade, é a quinta casa de Hogwarts, e seu animal mágico representante é o Dementador. Eu nunca ouvi nada disso. Existem muitos segredos sobre Hogwarts que você não conhece. Nem mesmo Dumbledore poderia saber todos os segredos daqui. Explorar o castelo é algo muito interessante, e eu me lembro que a tradição da Grifinória é andar à noite pelo castelo, tentou Cyrus. Isso é contra as regras da escola, e eu não acho que Percy e Hermione ficariam felizes. É mesmo? Mas eu acho que seus outros 2 irmãos gêmeos poderiam estar dispostos a apoiar você. Nesses dias, Gina já havia contado a ele alguns detalhes específicos sobre a família Weasley, então Cyrus podia dizer essas coisas sem reservas. Eles realmente parecem prosperar no caos. Basta disso. No primeiro dia de aula, aconteceu algo interessante? Você fez algum amigo? Perguntou Cyrus com preocupação. Claro, foi interessante demais. Gina escreveu pesadamente no papel. Estava claro que ela estava sendo sarcástica. Harry e Rony chegaram atrasados. Eles voaram no carro do papai por todo o caminho pelo céu, e vários trouxas testemunharam isso. E então eles bateram em um salgueiro lutador ou algo assim. Muitas pessoas pensaram que eles seriam expulsos. Felizmente não foram. Essa realmente foi uma experiência muito emocionante. Eu só acho que foi terrível. E se Harry tivesse sido expulso? Rony definitivamente instigou isso, e papai provavelmente estaria em apuros também, disse Gina com raiva. Você se importa muito com esse Harry Potter? Perguntou Cyrus astutamente. Isso deixou a irritada Gina subitamente perturbada, com o rosto vermelho, como se seus pensamentos secretos tivessem sido expostos. Não, eu só acho que Harry, ele parece muito quieto, não uma pessoa tão imprudente. Gina cobriu o rosto ardente, escrevendo esta frase em seu diário com uma mão. Ela só estava grata agora que o Sr. Riddle não podia ver sua expressão, caso contrário seria embaraçoso demais. Então, você não se importa com ele? Claro que não. Gina negou rapidamente primeiro, então hesitou e escreveu. No máximo, um pouco de admiração. Você sabe, ele derrotou aquele que não deve ser nomeado, e eu cresci ouvindo suas histórias. De fato, notável. Então eu acho que você não precisa se preocupar com ele. Harry Potter derrotou aquele que não deve ser nomeado. Pode-se dizer que ele salvou o mundo mágico. Se Dumbledore o expulsasse, certamente receberia milhares de berradores no dia seguinte, você não acha? Você tem razão. O humor de Gina melhorou consideravelmente, embora suas bochechas ainda estivessem coradas. Eu preciso dormir, Sr. Riddle. Tenho aula amanhã. Dormir? Não, eu sugiro que você vá dar um passeio noturno. Cyrus imediatamente atentou. Mas, você não quer explorar o interior do castelo? Mas não há diferença em ir durante o dia. Claro que há. Se você sempre seguir as regras, nunca verá Hogwarts à noite sob o luar prateado, sem mencionar que brincar de esconde-esconde com o zelador é muito divertido. Você não está nem um pouco tentada? Eu certamente não estou. Por qual caminho devo ir? Gina escreveu rapidamente em seu diário enquanto caminhava. A inflexível Gina ainda sucumbiu à sua curiosidade. Ela estava perturbada e sorrateira, levantando a cabeça e olhando ao redor a cada poucos segundos. Comparado a isso, sua maior frustração era que ela ainda não tinha ideia sobre a estrutura do castelo. Mesmo que quisesse ir a algum lugar, estava completamente escuro. Por que não vai verificar o corredor no 4º andar? Seu irmão não disse que ele e Harry Potter enfrentaram aquele que não deve ser nomeado lá no ano passado? Para prestar homenagem ao lugar onde o grande Harry Potter lutou uma vez. Os olhos de Gina brilharam, pensando que era uma boa ideia. Onde fica o corredor no 4º andar? Se você está atualmente na Torre da Grifinória, então. No diário, o mapa apareceu lentamente. Este era um mapa que Cyrus havia desenhado com base nas memórias de Lord Voldemort, quase sem passagens secretas, já que Lord Voldemort não estava interessado em coisas tão entediantes, e não havia necessidade de Gina saber sobre algumas das câmaras secretas.
Gina deu uma olhada rápida e imediatamente fechou o diário. Ela tinha ouvido falar que às vezes os professores patrulhavam à noite, e ela também poderia encontrar outros alunos em passeios noturnos. Ela não queria que ninguém soubesse que ela estava falando com um livro. O corredor no quarto andar? É por aqui. Gina, ainda sem experiência com passeios noturnos, caminhou rapidamente após determinar sua direção. Ela já estava ansiosa para ver o lugar onde Harry lutou no ano passado. No entanto, ela não prestou atenção à sombra que apareceu atrás dela. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 5. O corredor e a sala de troféus no quarto andar. Gina andava nas pontas dos pés pelo castelo escuro. Era quase meia-noite, e não havia luz nos corredores. O vento uivava na escuridão, e as árvores altas do lado de fora do castelo balançavam seus galhos ao vento, como monstros retorcidos em forma de pássaros. Tudo isso deixou Gina um pouco assustada. Ela estava paranoica, sobressaltada por cada farfalhar do vento, e cada pequeno som a fazia pular. Gina agora se arrependia de ter guardado o diário. E se o monstro de 3 cabeças que comia pessoas sem piscar aparecesse na próxima esquina? Rony tinha contado a ela que um amigo deles tinha mantido um cérebro do tamanho de uma casa no castelo no semestre passado. Mas mesmo com o diário, o Sr. Riddle não poderia ajudá-la. Sr. Riddle. Ela só conseguia abraçar o diário com força, tentando tirar um pouco de coragem dele, como se não estivesse sozinha, mas tivesse alguém a acompanhando. Talvez este diário realmente tivesse tal magia. Gina gradualmente se sentiu à vontade e percebeu que este castelo enorme apenas parecia aterrorizante. Na realidade, era incrivelmente espaçoso, antigo e magnífico. Era muito mais interessante do que sua casinha apertada. Ela agora havia percebido plenamente a alegria dos passeios noturnos neste castelo, fazer o que quisesse, sem se importar com as regras da escola, correndo nos corredores o quanto quisesse e até lançando faíscas destemidamente com sua varinha. No máximo, ela poderia receber um aviso de uma pintura na parede ou de um fantasma que passasse. Exatamente como agora, Gina encontrou o fantasma da Grifinória. Não é bom para uma jovem vagar sozinha pelo castelo tarde da noite. Ah, uma Grifinória, obviamente. Deixe-me pensar, Gina Weasley, certo? O cabelo da família Weasley é realmente fácil de reconhecer. Mas você já está fazendo passeios noturnos no seu primeiro dia de escola. Você é ainda melhor do que seus 2 irmãos, disse Sir Nicholas alegremente. Olá, Nick quase sem cabeça. Gina, é claro, conhecia Nick porque este ano, como nos anos anteriores, ele realizou seu ato de separação de cabeça na mesa da Grifinória. Infelizmente ainda havia um pouco de carne conectando sua cabeça e pescoço. Que indelicadeza, você nem vai me chamar de Sir, disse Sir Nicholas, fingindo estar zangado. Falando em ser quase sem cabeça, era de fato uma pena. Segundo ele não estava feliz com aquele machado golpeando seu pescoço dezenas de vezes. Tudo bem, Sir Nicholas. Gina corrigiu-se imediatamente. Boa criança. Tenha um passeio noturno agradável. Além disso, não vá ao 5º andar, Pirraça está lá. E não use sua varinha. Tenha cuidado para não atrair Filch. Sir Nicholas, com um humor muito melhor, deu 2 lembretes e depois passou pela parede com a cabeça balançando em seu pescoço. Então Gina guardou sua varinha e continuou a caminhar para frente no escuro. Pouco depois, ela chegou à borda do corredor do 4º andar e encontrou uma porta de madeira. É aqui. Trancada? Isso não vai me impedir. Alô, Momora. Ela sacou sua varinha, e a fechadura da porta de madeira se abriu com um clique, caindo no chão com ruído. Gina não pôde deixar de se sentir satisfeita. Ainda bem que o Sr. Riddle me ensinou todos os feitiços do primeiro ano. Ela empurrou a porta alegremente e entrou. O quarto estava umbreu. Lumos. A ponta de sua varinha iluminou-se imediatamente, iluminando a sala. Mas para o desapontamento de Gina, a sala era extremamente entediante. Não havia nada lá. Não havia nenhum cérebro aterrorizante que pegaria no sono ao ouvir uma canção. Nem havia um alçapão levando ao subsolo. Não tem nada aqui. Ela colocou o diário aberto no chão, segurando sua varinha brilhante em uma mão, e escreveu de forma torta. Talvez Dumbledore tenha restaurado tudo isso, Cyrus respondeu a ela. Mas ainda existem muitas coisas interessantes no castelo. Você sabe quantas passagens secretas e câmaras secretas existem aqui? Ou se você ficar com fome à noite e quiser algo para comer, basta ir abaixo do salão principal. Há uma pintura de frutas lá. Faça cócegas na pera na pintura e ela se transformará em uma maçaneta. Deixa para lá. Não estou com muita fome. Comi o suficiente no banquete. Gina recusou. Não encontrar nada relacionado a Harry a deixou um pouco decepcionada, mas ela rapidamente pensou em outra coisa. Oh, Sr. Riddle. Você disse antes que recebeu um prêmio por serviços especiais à escola? Posso ir vê-lo? Claro, disse Cyrus imediatamente. Estou feliz que você se lembre disso. A sala de troféus fica no 4º andar, há apenas algumas curvas aqui. Então Gina fechou o diário mais uma vez, extinguiu a luz de sua varinha e saiu silenciosamente. Alguns minutos depois, outra sombra escura apareceu ali. Rápido, Madame Nora R.H., pegue esses pirralhos quebrando as regras da escola. Eu ouvi um som. A voz de Filch era rouca e desagradável, como um bruxo das trevas que tivesse bebido poção demais. No entanto, se isso fosse verdade, ele poderia realmente estar mais feliz. Suas pernas não estavam muito boas, e ele trotou desajeitadamente, carregando um lampião de óleo em uma mão. Achei uma fechadura. Sujeito descuidado. Ele pegou excitado a corrente que havia caído no chão. Quanto ele queria amarrar esta corrente naqueles jovens bruxos e pendurá-los no teto por alguns dias. Rápido devem ser aqueles 2 meninos Weasley. Não os deixe escapar. Ele instou, e Madame Nora R. farejou com força o cheiro persistente no chão, seguindo lentamente os passos de Gina que partia. Gina estava vagando pela sala de troféus. Esta sala deve ter sido encantada com um feitiço de extensão indetectável, porque esta sala de aula era muito maior do que parecia pelo lado de fora. Muitos prêmios estavam exibidos em fileiras. Troféus de quadribol, prêmios de outras competições e também os nomes de monitores e monitores-chefes. Tudo isso estava atrás de uma grande vidraça. Pela luz fraca, Gina viu o nome de Percy exibido ali. Ao mesmo tempo, ela naturalmente também viu o nome de Tom Riddle. Na verdade, este nome
nome havia aparecido muitas vezes na sala de troféus. Gina podia imaginar plenamente o quão excelente ele deve ter sido. E o prêmio por serviços especiais à escola era completamente diferente dos outros prêmios. Esta placa era muito grande, significando seu status especial. No entanto, não declarava a razão pela qual Tom Riddle recebeu o prêmio. Gina ficou imediatamente cheia de curiosidade. Ela mal podia esperar para saber a resposta e mais uma vez abriu o diário. Isso estava se tornando rapidamente seu gesto característico. No entanto, desta vez, antes que o diário pudesse sequer ser aberto, ela foi interrompida. Uma mão estendeu-se da escuridão e agarrou o pulso de Gina. Os olhos de Gina se arregalaram de terror. Capítulo 6. Segredos e o feitiço do patrono. Fred e George? Gina gritou de terror, seu rosto cheio de pânico, mas Fred, ágil, tapou a boca dela com a mão. Quieta, Gina, Filch não está longe. George disse rapidamente. O que vocês estão fazendo aqui? Sussurrou Gina, perturbada. Seu coração estava batendo tão rápido que parecia que ia explodir para fora de seu pequeno peito. Quando eles apareceram ao meu lado, eles me viram falando com o diário? Essas duas perguntas ecoavam repetidamente em sua mente, e Gina sentia-se como se fosse uma prisioneira no bloco de execução, esperando que os carrascos, George e Fred, falassem e então balançassem o machado para separá-la do diário. No entanto, nenhum deles mencionou o diário. Desculpe por termos assustado você. Fred a soltou lentamente, sorrindo, eu explico mais tarde, agora venha conosco. Com isso, ambos puxaram Gina para fora da sala de troféus sem explicação e seguiram em uma direção. Enquanto caminhavam, Gina ouviu uma voz aguda chegando cada vez mais perto. Aquele é Filch, o zelador de Hogwarts. Ele é provavelmente a pessoa mais irritante de toda a escola. Fred sussurrou no ouvido dela. Ah, e o Snape? Se ele nos pegar, será ruim. Professora McGonagall vai tirar pontos de nós, o que, para ser sincero, não é grande coisa. Mas se ele nos der detenção e nos fizer escrever pedidos de desculpas, isso é apenas entediante demais. George disse, felizmente, desde o primeiro ano, ele não nos pegou de novo, certo, Fred? Exatamente. Fred conduziu Gina orgulhosamente até a estátua de uma bruxa, e a essa altura ela podia ouvir que o zelador chamado Filch parecia muito perto. Talvez logo na esquina ele os pegaria. Então o que devemos fazer? Gina não estava tão perturbada quanto antes. Fred e George de fato a tinham assustado, mas ela pensou que sua comunicação com o diário tinha sido descoberta. Claro que temos uma arma secreta. Fred puxou triunfante sua varinha e tocou a cabeça da bruxa de um olho só 2 vezes finite incantatem. No momento seguinte, para a surpresa de Gina, a estátua de pedra se partiu ao meio, revelando uma passagem secreta escura e cavernosa. Entrem rápido. Os 3 escorregaram para dentro imediatamente, e então a estátua se fechou lentamente. Lumos, vamos esperar aqui. Nem Fred nem George sugeriram continuar pela passagem secreta. Para onde leva esta passagem secreta? Lugar nenhum, porque está bloqueada à frente. Fred mentiu, fingindo naturalidade. Embora estivesse feliz por sua irmã não ser tão entediante quanto Percy, e até muito melhor do que Rony, contar a ela sobre uma passagem secreta para fora da escola em seu primeiro ano não era uma boa ideia. Felizmente, Gina estava pensando em outras coisas no momento, então ela não suspeitou deles de forma alguma. Como vocês me encontraram? Finalmente, ela fez a pergunta que mais a preocupava. Para ser sincero, nós vimos você assim que você saiu da torre. George disse. Vocês estiveram me seguindo? Os olhos de Gina se arregalaram. Se fosse assim, eles não teriam descoberto suas conversas ocasionais com o Sr. Riddle no diário? Claro que não. Não somos tão entediantes. Fred negou imediatamente. Na verdade, nós estávamos originalmente indo para a Floresta Proibida para dar uma olhada. Mas só tínhamos percorrido metade do caminho quando encontramos você quase sendo pega pelo Filch. Então viemos salvar você, certo, George? Exatamente. George assentiu, sorrindo. Mas como vocês sabiam que eu estava aqui com o Filch? Esse é o nosso segredo. Fred e George trocaram um olhar cúmplice e ambos riram. Por enquanto, não planejamos tornar este segredo público. Nem mesmo para você, Gina. Segredo. Gina olhou para eles com um olhar escrutinador. Mas nenhum dos gêmeos cedeu. Tudo bem, eu já estou acostumada de qualquer maneira. Além disso, quem não tem segredos? Enquanto falava, ela subconscientemente abraçou o diário que segurava com ainda mais força. Fred e George não notaram sua pequena ação, e em vez disso riram. Ora, Gina, isso não é um segredo. Praticamente todo mundo na família sabe que você gosta do Harry. Exceto pelo pequeno Rony. George acrescentou. Você tem razão, exceto pelo pequeno Rony. Ele realmente é uma criança que não cresceu. Fred balançou a cabeça enquanto ria. Ao ouvir isso, o rosto de Gina ficou imediatamente vermelho. Mas, surpreendentemente, ela não apenas não ficou zangada, mas sentiu-se afortunada e orgulhosa. Vocês provavelmente nunca saberão qual é o meu verdadeiro segredo. Depois de um tempo, Fred, quando Gina não estava prestando atenção nele, puxou o mapa do maroto, examinou-o rapidamente e depois guardou o mapa. Tudo bem, vamos, Filch está no 6º andar agora. Pirraça está com ele, talvez causando problemas para ele, disse ele alegremente. O quê? Mas como você sabe? Eu disse a você, é um segredo, e um segredo é para não ser contado. George abriu a porta da passagem secreta, e de fato não havia ninguém do lado de fora. Ah, e esta passagem secreta também é um segredo, não conte a ninguém. Eu não quero transformar este lugar na sala comunal da Grifinória. Vocês dois não vão me contar seus segredos, mas querem que eu guarde os seus? Não se esqueça porque estamos aqui, para salvar você. Caso contrário, você estaria perdida. Você com certeza seria expulsa. Tudo bem, eu não quero ser ingrata, disse Gina rendida. Então, os 3 retornaram à torre juntos. A mulher gorda não se surpreendeu ao vê-los, sem a criança. Melado, de volta ao seu dormitório, Gina subiu silenciosamente na cama, cuidadosa para não acordar suas colegas de quarto. Ela pretendia conversar com o Sr. Riddle sobre o prêmio por serviços especiais e outros eventos da noite, mas antes que pudesse sequer pegar sua pena, o sono já a havia dominado, fazendo sua cabeça girar. Finalmente, ela só conseguiu escrever apressadamente boa noite e então adormeceu. Boa noite, desejo a você bons sonhos, Gina. Depois que Cyrus respondeu, ele retomou sua pesquisa sobre feitiços. Embora Lord Voldemort fosse muito talentoso em sua juventude, sua experiência e conhecimento eram, em última análise, muito rasos. E também havia alguns feitiços que ele não conhecia. O feitiço
feitiço do patrono. Para usar com sucesso esta magia, o lançador deve se concentrar em recordar sua memória mais feliz. Infelizmente, Lord Voldemort, que não entendia o amor, naturalmente não entenderia a felicidade também. Claro, com as habilidades de Lord Voldemort, não fazia diferença se ele conhecia este feitiço ou não. Mas para Cyrus, ele ainda esperava aprender esta magia. O feitiço do patrono é muito útil na defesa contra as artes das trevas e na resistência a criaturas das trevas. Afastar dementadores é apenas uma pequena parte de sua utilidade. Capítulo 7. Tutoria após a aula. O encantamento para o feitiço do patrono não era difícil, e Cyrus compreendia bem seus princípios. Até mesmo Tom Riddle havia tentado dominar este feitiço, mas acabou falhando. Cyrus, por outro lado, havia absorvido toda a teoria, mas por nunca ter segurado uma varinha, não tinha certeza se conseguiria realmente conjurar o feitiço. Foi apenas na noite do dia seguinte que Cyrus recebeu uma mensagem de Gina novamente. Boa noite, Sr. Riddle. Eu quase perdi a hora esta manhã. Felizmente minha colega de quarto me acordou. Cyrus detectou um tom de reclamação nas palavras de Gina e respondeu imediatamente. Quase. Isso significa que não perdeu. Imagino que a escapada da noite passada tenha sido bem interessante, não foi? Mesmo que você tivesse se atrasado, teria valido a pena. De qualquer forma, posso te ensinar a maior parte do conhecimento, e talvez até melhor que os professores, porque sou mais paciente e esta é uma tutoria individual. Mas eu perderia pontos, e não quero me tornar uma pecadora da Grifinória, Gina escreveu, corando. Então, como se lembrasse de algo, ela escreveu ansiosamente de novo. Sr. Riddle, você gostaria de saber o que aconteceu depois que eu fui para a sala de troféus? Ela criou suspense, parando após aquela frase, esperando que seu Sr. Riddle respondesse. Sou todo ouvidos. Gina não ficou inteiramente satisfeita com essa resposta, mas fez um bequinho e escreveu. Eu quase fui pega pelo zelador, mas Fred e George me ajudaram a esconder. Eles têm um segredo. Mesmo sem ver, eles conseguem dizer onde alguém está. E eles também conhecem algumas passagens secretas. Fica na estátua da bruxa de um olho só no corredor do quarto andar. Eles me disseram para manter segredo, mas acho que não tem problema contar para você. Ah, Sr. Riddle, o seu mapa do maroto não tem esta. O mapa do maroto? Cyrus soube imediatamente qual era o segredo dos gêmeos. O mapa do maroto, criado pelos 4 marotos liderados pelo pai de Harry, podia até localizar Dumbledore em qualquer lugar do castelo. Pode-se dizer que, como item mágico, o mapa do maroto era muito engenhoso. Cyrus também estava interessado no mapa do maroto, mas pensou a respeito e percebeu que não seria muito útil para os seus planos. Além disso, muitos lugares em Hogwarts, como a Sala Precisa e a Câmara Secreta, não podiam ser mostrados no mapa. Quanto às passagens secretas para fora de Hogwarts, tendo lido a história original, ele conhecia 3, uma pelo Salgueiro Lutador, uma na estátua da bruxa de um olho só no 4º andar e uma atrás do espelho no 5º andar. Essas 3 rotas já eram suficientes para ele. Isso é normal, Gina. Em Hogwarts existem tantos segredos quanto você pode imaginar, mas não acho que eles poderiam possivelmente conhecer os segredos que eu conheço. Tipo o quê? Gina perguntou de forma provocativa. Tipo algumas salas secretas. As palavras de Cyrus pareciam ter um magnetismo mágico sobre Gina. Salas secretas? Exatamente. Cyrus respondeu lentamente. Ele não planejava revelar a Câmara Secreta de Sonserina ainda. Na realidade, além da Câmara Secreta de Sonserina, havia muitas outras salas secretas no castelo. Tom Riddle havia descoberto muitas quando estava procurando pela Câmara Secreta de Sonserina, mas a maioria delas estava vazia ou continha apenas tralha. Como um castelo mágico com uma história de mais de 1000 anos, Hogwarts na verdade tem muitas salas secretas. Embora a maioria sejam salas vazias, às vezes elas são suficientes para servir como um refúgio temporário. Ele listou a localização de várias salas secretas, assombrando Gina. Por que você não disse nada antes? Eu achei que seria mais surpreendente para você descobri-la sozinha, não acha? Gina sentiu e então escreveu em seu diário sobre o que aconteceu na aula hoje. Como ela já havia estudado com antecedência, recebeu muitos elogios hoje, ganhando vários pontos para a Grifinória, quase como uma mini Hermione. No entanto, a personalidade dela não era tão sensível e afiada quanto a de Hermione. Então, em vez de ser detestada pelos outros, ela fez muitos amigos. Ah, e esta manhã Rony recebeu um berrador da mamãe. Parece que o papai também se meteu em encrenca por causa das travessuras deles. Rony sempre causa problemas. Fred e George estão certos. Ele é como uma criança que nunca cresce. Gina, incapaz de compartilhar isso durante o dia, só podia reclamar com Cyrus e honestamente eu me sinto um pouco envergonhada. Porque na aula, as pessoas frequentemente me perguntam, aquele era o seu irmão que recebeu o berrador esta manhã? Ela disse tristemente, claramente sentindo que Rony a tinha envergonhado. Mas na realidade, Rony estava muito preocupado com Gina. Depois de escapar por pouco da morte no Salgueiro Lutador na noite passada, ele ainda queria ver a seleção de Gina apesar de seus ferimentos. Foi apenas uma pena que a cerimônia de seleção já tivesse terminado àquela altura. Você não entende, pequena Gina. Os meninos são todos assim, imaturos e infantis. Não, você não é assim. Gina retrucou. Eu não sou uma criança. Cyrus encerrou o tópico. Tudo bem, vamos começar a tutoria de hoje. Você não deve ter que se preocupar com a aula de feitiços e transfiguração este semestre, mas ainda precisa ser cuidadosa e praticar mais. O que você quer aprender agora? Aula de defesa contra as artes das trevas. Eu peguei emprestado o livro do Rony, mas ele também me deu Animais Fantásticos e Onde Habitam de uma vez só. O livro da aula de defesa contra as artes das trevas do ano passado chamava-se As Artes das Trevas, um guia para autoproteção, mas Animais Fantásticos e Onde Habitam também era considerado um livro auxiliar. A defesa contra as artes das trevas para o 1º ao 3º ano tratava quase inteiramente de criaturas das trevas, e essas criaturas das trevas faziam parte dos Animais Fantásticos. Gina tinha planejado originalmente usar o livro de segunda mão de Lockhart, que ela tinha comprado com muito custo este ano, para a aula, mas Cyrus disse a ela que aquelas coisas não eram diferentes de papel de rascunho. Mesmo que ela os lesse como romances, teria que suportar o narcisismo onipresente de Lockhart no texto. Gina abriu Animais Fantásticos e Onde Habitam. Depois do prefácio de Dumbledore e Newt, a primeira parte do livro apresentava a pergunta: o que é um animal?
Ela viu a anotação de Rony escrita atrás desta pergunta, um cara peludo com muitas e muitas pernas, o que a fez rir imediatamente. Claramente, esta não era a resposta correta, mas ela facilmente associou ao medo de aranhas do Rony. Então, ela rapidamente descobriu outros deleites deixados no livro. Por exemplo, de acordo com a classificação do Ministério da Magia, as criaturas mais perigosas são marcadas como XXXXX. Estava complementado pela anotação do Rony, ou qualquer coisa que o Hagrid goste. Gina ficou radiante. Ela sabia que Hagrid era o homem enorme que levava os alunos do primeiro ano através do lago em barcos. Quando Harry acidentalmente foi parar na travessa do tranco durante o verão, também foi Hagrid quem o tirou de lá. Durante as férias, Gina já tinha ouvido Rony falar mais de uma vez sobre Cérbero e dragões, e todas essas criaturas ferozes eram criadas pelo Sr. Hagrid. Ela então descobriu que Rony tinha adicionado mais 4x atrás dos 5x para a Acromântula, tornando-a um animal fantástico de nível inédito de 9x. Estava claro o quanto Rony temia aranhas. Outro livro, As Artes das Trevas, um guia para autoproteção, mencionava muitos feitiços, como o feitiço de repulsão, o feitiço de muco, faíscas vermelhas e faíscas verdes, todos os quais não eram ensinados na aula de feitiços. Havia também feitiços semelhantes ao feitiço de iluminação e ao feitiço de extinção, que também eram mencionados no livro padrão de feitiços. Cyrus deixou Gina ler o livro sozinha, e se ela encontrasse qualquer conteúdo que não entendesse, poderia perguntar a ele livremente. Em relação à defesa contra as artes das trevas, ele agora poderia ser considerado um verdadeiro mestre. Talvez não muitos dos antigos professores de defesa contra as artes das trevas tivessem um conhecimento teórico mais forte do que o dele. É claro que isso definitivamente não incluía Dumbledore. Capítulo 8. Primeira possessão. O tempo passou pacificamente. Durante este período, nada de importante aconteceu em Hogwarts, exceto pelo caos que Lockhart causou em suas aulas. Gina agora entendia perfeitamente por que o Sr. Riddle desprezava tantos escritos de Lockhart. Ele é um imprestável. Rony tinha dito isso mais de uma vez durante as refeições, mas cada vez isso desagradava Hermione. Hermione era praticamente uma admiradora fanática de Lockhart. Mesmo depois de presenciá-lo causando problemas várias vezes, ela ainda acreditava firmemente no falso Lockhart dos livros. Durante este tempo, Gina tornou-se cada vez mais dependente e confiante no Sr. Riddle. Ela compartilhava quase tudo com Cyrus, suas alegrias, preocupações, problemas e medos. Ela praticamente abriu toda a sua alma para Cyrus, e Cyrus devorou gananciosamente seus segredos e temores. Agora, Gina levantou os olhos, sua expressão completamente diferente do habitual. Talvez fosse mais apropriado chamá-la de Cyrus agora. Esta foi a primeira vez que Cyrus tentou assumir o controle do corpo de Gina desde o início do ano letivo, há algumas semanas. Ele foi extremamente cauteloso, pronto para desistir ao menor sinal de problema. Mas na realidade foi ainda mais tranquilo do que ele tinha imaginado. Cyrus enfiou uma torta de carne na boca e depois deu um grande gole de suco de abóbora. Embora não fosse seu próprio corpo, ele agora podia sentir tudo o que este corpo sentia. A comida muito esperada o deixou de muito bom humor, e ele planejava vagar por aí depois do café da manhã. Colin Creevey? Ele virou a cabeça, olhando para um menino muito magro de cabelos grisalhos ao lado da mesa de jantar. O que foi, senhorita Weasley? Colin Creevey virou a cabeça surpreso. Desde o início do trimestre, ele ainda não tinha falado com esta colega de classe muito fofa. Por favor, peça licença para mim. Estou me sentindo um pouco indisposta. Mas você não parece bem. Tudo bem. Colin Creevey olhou fixamente para as costas de Cyrus que se afastava, porque Cyrus já tinha partido antes que ele pudesse terminar a frase. Cyrus primeiro vagou pela escola um pouco, depois seguiu em direção à Floresta Proibida. Ele precisava descobrir onde os galos da escola eram mantidos e então preparar uma oportunidade para matá-los todos. Passando pelos campos de treinamento, Cyrus gradualmente se afastou do castelo e entrou em uma pequena trilha. Na trilha, ele podia ver uma vasta floresta à distância. A Floresta Proibida cobria pelo menos várias colinas e em sua borda, uma pequena cabana de madeira se erguia. Cyrus aproximou-se passo a passo e viu Hagrid curvado no campo. As abóboras no campo eram quase mais altas que Gina. Ei! Hagrid o notou e imediatamente se endireitou, gritando: Pequeno bruxo, volte! A Floresta Proibida não é lugar para você estar. Olá, Hagrid. Não vou entrar, apenas dando um passeio. Cyrus não parou, mas caminhou lentamente até a plantação de abóboras de Hagrid. Abóboras tão grandes. Você usou um feitiço de engurgitamento? Ah, é você, pequena menina Weasley. Hagrid agora reconheceu Gina, e sua atitude tornou-se imediatamente amável, mas ao mesmo tempo ele ficou mais vigilante. Devido àqueles dois bagunceiros Fred e George, Hagrid agora tinha um trauma psicológico quando se tratava da família Weasley. Apenas uma ajudinha. Elas estarão ainda maiores no Dia das Bruxas. Quer entrar e sentar? Não, eu só vou caminhar por aí. Cyrus não tinha intenção de comer a culinária questionável de Hagrid e recusou imediatamente. Não se preocupe, eu não vou entrar na Floresta Proibida. Eu sei que é muito perigoso lá. Que bom, você é muito mais obediente que seus dois irmãos. Hagrid estava feliz por não ter mais um bagunceiro para lidar. Cyrus caminhou pela borda da Floresta Proibida e logo encontrou o cercado dos galos. Ao mesmo tempo, ele podia sentir o olhar de Hagrid ocasionalmente vindo em sua direção, como se Hagrid tivesse medo de que ele mergulhasse de repente na Floresta Proibida. Sem oportunidade para agir, Cyrus caminhou lentamente de volta. O ar aqui é realmente bom. Vou voltar agora, Hagrid. Visitarei você de novo na próxima vez. Claro que pode. Hagrid disse com relutância. Ele sempre amou tudo associado àqueles por quem se importava. Os meninos Weasley tinham um bom relacionamento com ele e eram muito amigáveis com Harry. Portanto, ele também era muito gentil com Gina. A cabana perto da Floresta Proibida sempre parecia um pouco solitária em tempos normais. Até Harry e os outros não vinham com frequência. Quando Cyrus retornou ao castelo, as aulas provavelmente já haviam começado, e não havia ninguém nos corredores. Mas por precaução, ele pegou a varinha de Gina e lançou um feitiço de desilusão em si mesmo. A varinha de Gina, como a de Lord Voldemort, era feita de teixo. Cyrus ficou surpreso
surpreso ao descobrir que esta varinha era bastante compatível com ele. O teixo simbolizava morte e renascimento, o que era de fato muito adequado para ele agora. A única pena era que a magia de Gina era um pouco fraca demais, então o feitiço de desilusão que ele lançou não foi tão bom quanto ele tinha imaginado. Nada era perceptível quando ele estava parado, mas assim que se movia, um contorno tênue, como uma camada de vidro ressaltado, aparecia ao redor de seu corpo. No entanto, contanto que fosse cuidadoso, deveria ser suficiente. Cyrus caminhou cautelosamente em direção ao banheiro feminino no terceiro andar. Nesse momento, a voz aguda de Filch chegou aos seus ouvidos. O que foi? Você encontrou alguma coisa? Filch gritou excitado, um aluno cabulando aula? Cyrus viu Filch tropeçando atrás da gata magra, seu rosto inteiro cheio de excitação. Madame Nora Riha provavelmente sentirá o cheiro de Cyrus e estava caminhando de cabeça baixa para onde Cyrus estava parado. Conforme ela se aproximava, o cheiro tornava-se mais forte, então seu passo diminuiu. Madame Nora Riha olhou para cima, seu olhar confuso, em direção ao canto da parede. Filch imediatamente olhou também. Nada, ele praguejou baixinho, dizendo maldosamente, eles devem estar se escondendo, lançando feitiços, isso é uma infração ainda pior. Tendo patrulhado Hogwarts por tantos anos, ele naturalmente sabia que alguns feitiços podiam ocultar a aparência de uma pessoa, e situações como esta já haviam acontecido mais de uma vez. A princípio, Filch pensou que Madame Nora Riha tivesse cometido um erro, até que o feitiço de desilusão mal feito de um aluno falhou de repente, e ele finalmente entendeu o que estava acontecendo. Então ele imediatamente estendeu a mão e começou a tatear a área, parecendo um cego que enxerga. Embora o movimento fosse cômico, era eficaz, especialmente quando o feitiço de Cyrus não era perfeito e mostrava falhas com o movimento. Se isso continuasse, vendo isso, Cyrus não teve escolha a não ser correr um risco, levantando sua varinha com o menor movimento possível, apontando a ponta para Madame Nora Riha. Confundo. Madame Nora Riha soltou um grito agudo. Todos os seus pelos se arrepiaram, assustando Filch. Antes que Filch pudesse falar, ela saiu correndo rapidamente, como se tivesse descoberto outra pista. Filch imediatamente mancou atrás dela. Cyrus deu um suspiro de alívio e continuou caminhando para o terceiro andar. Capítulo 9. A Câmara Secreta e o Basilisco. Desde que Murta foi morta pelo Basilisco há 50 anos, este banheiro tornou-se quase indistinguível de um lugar abandonado. Ninguém estava disposto a usar os vasos sanitários aqui. Não era que achassem que dava azar. Era apenas que ninguém queria que uma cabeça surgisse de repente do vaso enquanto estivessem usando, e então começasse a balbuciar e chorar sem parar. Murta era muito impopular mesmo entre os fantasmas, perdendo apenas para o travesso pirraça. Gradualmente ninguém mais quis usar este banheiro. Quando Cyrus entrou no banheiro, ele não viu Murta. Ela provavelmente estava se jogando pelo vaso sanitário para o Lago Negro novamente. Isso era uma coisa boa. Cyrus caminhou até a frente da pia, onde o espelho refletia o rosto adorável de Gina. A aparência de Gina não tinha relação com o filme, mas era completamente diferente. Na verdade, ela era muito mais bonitinha. Depois de elogiá-la, ele seguiu a memória de Ridley para encontrar a torneira de cobre que não soltava água, com uma cobra imperceptível esculpida de lado. Abra! Cyrus abriu a boca e soltou um sibilo aterrorizante, herdando todos os talentos de Riddle, naturalmente incluindo a ofidioglossia. Imediatamente a torneira emitiu uma luz branca ofuscante e começou a girar rapidamente. Então a pia também se moveu, afundando lentamente e desaparecendo de sua vista, revelando um cano muito grosso, grande o suficiente para uma pessoa rastejar para dentro. Cyrus pulou sem hesitação, é claro. Ele não esqueceu de fechar a porta da câmara secreta para evitar qualquer acidente. Era como deslizar por um escorregador escuro, viscoso e interminável. Ele podia ver muitos outros canos ramificando-se em todas as direções, mas nenhum era tão grosso quanto este. Logo, o escorregador estava chegando ao fim, levando a um túnel de rocha negra. Cyrus lançou um feitiço de voo para se fazer flutuar, para evitar cair no chão. O túnel de rocha estava muito úmido e cheio de lama, e ele próprio gostava bastante de limpeza. Clarão solar, uma luz enorme e forte disparou da varinha, pairando acima de Cyrus como um sol, iluminando quase o túnel inteiro. O túnel que levava à câmara secreta era escuro e úmido, possivelmente porque foi construído abaixo do Lago Negro. Então estalactites no teto ocasionalmente pingavam água, tornando o caminho da caverna muito lamacento. Cyrus estava muito feliz por Lord Voldemort ter inventado um feitiço de voo, porque apenas pensar nas gotas de água pingando do teto conectando-se ao Lago Negro, e o Lago Negro sendo onde tanto do lixo dos banheiros de Hogwarts se acumulava, o fazia sentir um pouco de nojo. No entanto, na realidade, sem mencionar a imensa capacidade de autopurificação do Lago Negro sendo suficiente para lidar com a sujeira, o processo de gotas de água filtrando-se pelo solo já eliminava as impurezas. Continuando mais fundo, um monstro massivo com uma boca grande o suficiente para engolir um adulto, seu contorno aterrador nítido na escuridão. Era a pele trocada do basilisco, uma camada de pele de cobra cheia de tesouros. Lord Voldemort não se importava com essa coisa, mas Cyrus a achou um tanto incomum. Afinal, criaturas como basiliscos não apareciam na Grã-Bretanha há muitos anos. Mesmo que houvesse basiliscos em outros lugares, eles poderiam não crescer tanto nem viver tanto tempo. Posso dar um jeito de levar isso comigo depois. A pele de basilisco por si só tem forte resistência mágica, seja usada para armadura ou para mergulhar em vinho, quer dizer, usada como ingrediente de poção. É extremamente valiosa, e levá-la embora não seria difícil. Ele só precisava usar o feitiço de extensão indetectável para criar uma grande mala de viagem, e então encontrar uma oportunidade de tirá-la de Hogwarts. As férias de Natal seriam uma boa escolha. Contornando a enorme pele de cobra e indo mais além, o túnel retorcia-se e virava, finalmente revelando uma parede sólida à frente, esculpida com duas cobras entrelaçadas, seus olhos cravejados com grandes e brilhantes esmeraldas. Abra! Cyrus fez um som de sibilo, com a boca, soando como um feitiço maligno, como se ele fosse o senhor das cobras comandando tudo aqui. As duas cobras se separaram, a parede de pedra fendeu-se ao meio, deslizando lentamente para ambos os lados e desaparecendo. Atrás da porta havia uma sala longa e mal iluminada. Muitos pilares de pedra, esculpidos com cobras gigantes enrodilhadas e entrelaçadas, erguiam-se alto para sustentar o teto que se dissolvia na
escuridão acima, projetando sombras longas e sinistras por toda a sala, que estava preenchida com uma aura verde misteriosa. Cyrus, segurando a varinha de Gina, caminhou entre os pilares de pedra envoltos por cobras gigantes. Ele estava tão familiarizado com o lugar, tão confortável como se tivesse retornado para casa, seus passos ecoando ocos e altos entre as paredes fantasmagóricas. Quando ele alcançou o último par de pilares, uma estátua tão alta quanto a própria sala apareceu diante dele, encostada na parede escura atrás dela. Era um rosto envelhecido de macaco com uma barba rala e longa que quase chegava à bainha da túnica de bruxa esculpida em pedra, e 2 pés grandes e acinzentados apoiados no chão liso da sala. Este é o próprio Sonserina? Cyrus olhou para cima. A estátua de pedra era feia, mas isso não importava. Ele próprio era bonito de qualquer maneira, e comparado ao poder de Sonserina, sua aparência não era mais tão importante. Fale comigo, Sonserina, o maior dos 4 fundadores de Hogwarts. O enorme rosto de pedra de Sonserina moveu-se. Sua boca começou a se abrir, crescendo mais e mais, finalmente formando um imenso buraco negro. Cyrus fechou os olhos para evitar ser acidentalmente ferido pela magia do basilisco. Então, ele ouviu algo movendo-se dentro da boca da estátua, rastejando das profundezas da estátua com um som de farfalhar. Momentos depois, um objeto pesado chocou-se contra o chão, e toda a câmara secreta tremeu. Ele podia ouvir seu corpo pesado rastejando lentamente pelo chão empoeirado. Não muito depois, Cyrus reabriu os olhos e viu a aparência do basilisco com seus próprios olhos. Suas escamas eram verdes, mas refletiam um brilho colorido, seu corpo massivo rastejando pelo chão da câmara secreta, formando um enorme círculo ao redor de Cyrus. Finalmente a parte superior de seu corpo ergueu-se atrás de Cyrus, seus olhos, maiores que lâmpadas, pairando acima da cabeça de Cyrus. Esta era a prova de sua obediência. A ofidioglossia inata tinha o poder de fazer as cobras se submeterem, mas a ofidioglossia aprendida era meramente uma linguagem. 50 anos de sono foram apenas um breve momento na vida do basilisco. Agora ele parecia ter ganhado uma chance de renascimento. Sua magia aterrorizante liberada sem restrições. Quieto! Cyrus ordenou. O basilisco imediatamente baixou a cabeça. Não se preocupe, você poderá se mover livremente em breve. Antes disso, ainda precisamos resistir. Cyrus curvou levemente os lábios. Ele estava aqui hoje apenas para verificar a condição do basilisco. Quanto ao ataque, ele o guardaria para a véspera do Dia das Bruxas. Se nada inesperado acontecesse no Dia das Bruxas de Hogwarts, sempre pareceria que algo estava faltando. Afinal, quem poderia dizer que este festival de fantasmas não possuía magia? Capítulo 10. A suspeita de Gina. Na manhã seguinte, Gina levantou-se da cama segurando a cabeça. Ela se sentia um pouco atordoada, como se não tivesse descansado bem, mas sabia que não podia ficar ali deitada por mais tempo. Se dormisse mais, as aulas provavelmente começariam. Então ela se sentou rapidamente e começou a se vestir, escovou os cabelos e foi se lavar. Mas quando voltou da higiene para pegar seus livros, encontrou suas colegas de quarto ainda desmaiadas em suas camas. Ei, acordem! Caso contrário, vamos nos atrasar para a aula. Ela chamou. No entanto, uma cabeça surgiu por trás da cortina da cama ao lado. Gina, você ainda está meio dormindo? Hoje é fim de semana. Fim de semana? Os olhos de Gina se arregalaram. Como poderia ser fim de semana? Ela se lembrava claramente de que era quinta-feira quando foi para a cama ontem. Será que ela dormiu por um dia inteiro? Ou este mundo era na verdade um mundo Keshui? Claro que é fim de semana. Ontem não foi sexta-feira? Você disse que não estava se sentindo bem e até pediu para Colin pedir licença para você. Você ainda não está boa? Quer ir para a ala hospitalar para ser examinada? Suas colegas perguntaram imediatamente com preocupação. Não é nada, eu posso ter me lembrado mal. Gina coçou a cabeça, sentou-se lentamente na beira da cama e seu olhar se voltou para sua pequena escrivaninha. Não havia nada sobre a mesa, mas o diário estava escondido na gaveta. Foi você, Sr. Ridley? Embora tivesse uma leve suspeita, Gina guardou o assunto para si mesma. A esta altura, se ela contasse aos pais sobre o diário, com certeza levaria uma bronca. Ela não queria receber um berrador durante o jantar. Se isso acontecesse, ela preferiria morrer. Por outro lado, Gina também não queria acreditar que o Sr. Riddon iria prejudicá-la. Assim como agora, embora tivesse perdido um pequeno segmento de sua memória, ela não parecia ter sido ferida. Talvez o Sr. Ridley tenha outro motivo? Ela realmente queria abrir o diário imediatamente e descobrir tudo, mas quando sua mão repousou na gaveta, sentiu um pouco de medo. Tinha medo de que tudo isso fosse falso, de que da cabeça aos pés, o Sr. Riddon estivesse apenas tentando ganhar sua confiança. Ela considerava o Sr. Riddon um amigo e contava a ele todos os seus segredos. Se fosse realmente traída, o que faria então? Pensando nisso, Gina percebeu de repente que não sabia nada sobre o Sr. Riddon. Ela apenas tinha visto as honras que ele recebeu na sala de troféus. Mas e quanto ao resto? Que tipo de pessoa era Tom Riddon? Ele parecia tão excelente, talvez como Percy? Não, ele era muito mais interessante que Percy e não tão rígido. Gina pensou em como o Sr. Riddon a incitar a quebrar algumas regras triviais da escola nos últimos dias, o que fora de fato muito interessante. Ele também lhe ensinou muitos feitiços de azaração menores que não podiam ser aprendidos nos livros didáticos, dizendo para ela usá-los se algum dia entrasse em conflito com alguém. Ele não é nada parecido com Percy, ele é mais parecido com Guy. Gina pensou isso e quanto mais pensava, mais feliz ficava e mais sentia que o Sr. Riddon não poderia prejudicá-la. Mas então, o problema voltava ao ponto de partida. O Sr. Riddon estava realmente por trás disso e se estivesse, por que ele faria isso? E ela deveria continuar a se comunicar com o Sr. Riddon? Todas essas perguntas incomodavam Gina, deixando-a um pouco irritada. Ela queria voltar a dormir, mas não conseguia pegar no sono de jeito nenhum. Então ela simplesmente se levantou e caminhou silenciosamente para a sala comunal. Ei, Gina, Rony chamou por ela com os olhos ainda turvos. Você pode me ajudar a acordar a Hermione? Harry foi praticar quadribol esta manhã. Nós vamos assistir e você pode vir também. Ah, tudo bem, mas não estou no clima agora. Gina apenas assentiu e se virou para encontrar o dormitório de Hermione. Alguns minutos depois, Gina e Hermione desceram apressadas juntas. Você não vem mesmo com a gente, Gina? Rony parecia muito mais desperto. Ele estava um pouco intrigado. Sua irmã costumava admirar imensamente o Harry, querendo manter os olhos nele o tempo todo, mas agora parecia menos interessada. Mas isso não era surpreendente. Deixando de lado as lendas, Harry era na verdade apenas um bruxo comum. O próprio Rony havia percebido isso através do tempo que passaram juntos. Claro, Harry, despojado de sua aura lendária, ainda era um grande amigo
amigo, pelo menos muito melhor do que aquele imprestável do Lockhart. Gina ponderou por um momento. Ela genuinamente não estava no clima inicialmente, mas pensando em como o Sr. Riddle ocasionalmente a deixava um pouco mais animada. Sentiu de repente que não haveria mal nenhum em ir assistir. Coincidentemente, ela não tinha mais nada para fazer agora, pois descobriu que o Sr. Riddle atenciosamente completará todo o seu dever de casa do fim de semana. Tudo bem. Os três foram primeiro ao salão principal para pegar um pouco de comida e depois seguiram juntos para o campo de quadribol. As arquibancadas estavam vazias, quase desertas, e até o próprio campo estava vazio. No entanto, ela viu Colin tirando fotos freneticamente em todos os lugares com sua câmera. Os três se sentaram em uníssono. A névoa matinal no campo ainda não havia se dissipado totalmente. Logo, Harry e os outros jogadores, vestidos com seus uniformes de quadribol, saíram. Parecia que estavam prestes a começar o treinamento novamente. Rony ficou surpreso com a intensidade do treino de quadribol, já que Harry havia partido antes do amanhecer. Ainda não terminaram de praticar? Ainda não terminamos? Não, nem começamos. Harry balançou a cabeça e disse, Wood está dando palestras sobre táticas há horas. Estou morrendo de fome. Quer um pouco? Gina ofereceu o pão em sua mão. Ela não tinha muito apetite. Ele ficou um pouco tentado, mas Wood não ia lhe dar tempo para comer. Com o impulso dos pés, Harry subiu aos céus em sua Nimbus 2000. Mas o treinamento foi interrompido quase antes de começar, porque Colin estava tirando fotos deles loucamente com sua câmera, o que deixou Wood muito infeliz. Ele suspeitava que o menino fosse um espião da Sonserina, enviado para obter informações sobre suas novas táticas. A Sonserina não precisa de espiões, disse George impotente. Como você sabe? Porque eles mesmos estão aqui. Várias pessoas em vestes verdes entraram no campo, todas segurando vassouras. Eram seus antigos rivais, o time da Sonserina. Wood voou para baixo furioso e as duas equipes imediatamente explodiram em uma hostilidade intensa. O que está acontecendo? A voz ligeiramente preocupada de Hermione trouxe Gina de volta de seu devaneio. O que foi? Eles estão discutindo. Vamos ver. Rony pulou imediatamente. Ele pensou que se um conflito realmente eclodisse, não poderia ficar parado sem fazer nada. Quando desceram correndo com pressa, Rony e Hermione olharam surpresos para o rapaz de cabelos louro-platinados no time da Sonserina. Draco Malfoy. Gina também o conhecia, é claro. Foram o pai dele e o pai dela que lutaram na Floreios e Borrões durante as férias de verão. Capítulo 11 Gina rabugenta. O que foi? O que ele está fazendo aqui? Rony perguntou rapidamente. Eu sou o novo apanhador do time da Sonserina, Weasley, disse Malfoy com presunção. Todos estavam apenas admirando as vassouras voadoras que meu pai comprou para o nosso time. Rony olhou boquiaberto para 7 vassouras de última geração à sua frente. Nimbus 2001, ainda melhores que a Nimbus 2000 de Harry. Muito boas, não são? Disse Malfoy agradavelmente. Mas talvez o time da Grifinória também possa conseguir algum ouro para comprar algumas vassouras novas. Vocês poderiam vender essas estrela cadente para arrecadar o dinheiro. Tenho certeza de que um museu faria um lance por elas. Os membros do time da Sonserina rugiram de rir. Pelo menos ninguém no time da Grifinória teve que comprar sua entrada, disse Hermione rispidamente. Eles entraram puramente por habilidade. A expressão presunçosa de Malfoy escureceu, claramente ferido pela observação. Ninguém pediu sua opinião. Sua sujeitinha de sangue ruim, ele disse perversamente. Este comentário causou imediatamente uma reação explosiva. Flint teve que correr para a frente de Draco para evitar que Fred e George saltassem sobre ele. Alicia deu um grito. Como você ousa? Rony enfiou a mão nas vestes, puxou a varinha e gritou. Você vai pagar por isso, Malfoy. Ele apontou furiosamente a varinha para o rosto de Malfoy por baixo do braço de Flint. Coma lesmas. Uma enorme explosão ecoou por todo o estádio e uma luz verde disparou da ponta de sua varinha, atingindo Rony no abdômen e derrubando-o 2 passos para trás até cair na grama. Rony, você está bem? Hermione gritou. Rony abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, ele soltou um enorme arroto e várias lesmas caíram de sua boca em seu colo. Os membros do time da Grifinória se reuniram ao redor de Rony, que continuava cuspindo lesmas grandes e brilhantes, e ninguém parecia disposto a tocá-lo. Os membros do time da Sonserina estavam dobrados de tanto rir. Flint ria tanto que não conseguia parar em pé, apoiando-se em sua vassoura nova. Malfoy estava de 4, batendo no chão com os punhos. Gina pareceu voltar à realidade naquele momento. Os xingamentos imundos ecoaram em sua mente e o estado miserável de Rony também a deixou extremamente furiosa. Ela já estava um pouco irritada, e vendo Malfoy e os outros agindo de forma tão desprezível, imediatamente os visou com raiva como uma válvula de escape. Furnunculus. Uma azaração voou imediatamente de sua varinha, mas errou Malfoy e atingiu Marcus Flint, que estava parado na frente de Malfoy. O Brutamontes gritou imediatamente. Sua pele queimava sob o feitiço e ficou coberta de bolhas horríveis, como se uma camada de óleo de pimenta tivesse sido derramada sobre uma ferida infeccionada. Flint imediatamente olhou furioso para Gina, levantando sua varinha com o rosto cheio de ódio. Sua pirralha, como ousa me atacar? Fred e George imediatamente investiram contra ele, tentando agarrar sua varinha. Woody e os outros também reagiram, lutando rapidamente com o pessoal da Sonserina. Harry, leve Gina e Rony embora rápido. Alguém gritou e Harry finalmente reagiu, ajudando rapidamente o sujo Rony a se levantar. Para a casa do Hagrid é o mais perto. Os 4 empurraram a multidão e saíram correndo. Colin, ainda sem saber o que estava acontecendo, correu impensadamente, querendo tirar uma foto de Rony cuspindo lesmas. Saia da frente, Crevey. Gina o empurrou com raiva para o lado. Colin observou-os partir com um olhar vazio, completamente confuso. Gina Weasley não tinha sido bastante educada ontem? Eles chegaram rapidamente à cabana de Hagrid, mas Lockhart saiu para cumprimentá-los. Para evitar problemas, Harry teve que se esconder primeiro. Esta foi uma decisão muito correta. Se Lockhart tivesse tratado Rony, ele provavelmente não teria sobrevivido. Depois que Lockhart foi para longe, eles bateram na porta de Hagrid. São vocês? Pensei que Lockhart estivesse de volta. O que aconteceu com Rony? Hagrid perguntou rapidamente.
O feitiço de Rony ricocheteou nele. Hagrid não parecia muito preocupado. Ele encontrou uma grande bacia de latão e a colocou na frente de Rony. Melhor para fora do que para dentro, Rony. Coloque tudo para fora. Não acho que haja outra maneira de parar isso, exceto esperar que pare por conta própria, disse Hermione preocupada, observando Rony se inclinar sobre a bacia. Mesmo sob as melhores condições, esse é um feitiço muito difícil de lançar, e você usou uma varinha quebrada. Espere, talvez eu tenha uma maneira de parar isso. Gina pensou de repente em algo. O contrafeitiço para as arações. Ele me ensinou. Dizendo isso, ela pegou sua varinha e a apontou para Rony. Isso deixou os outros um pouco preocupados, pois ser apontado por uma varinha não era uma sensação agradável. Isso vai funcionar? Rony disse entre as ânsias de vômito. Sempre é melhor tentar do que não fazer nada. Gina estava bastante confiante. Seu feitiço de bolhas anterior também fora ensinado pelo Sr. Riddle e provou ser muito eficaz. Sua varinha brilhou novamente e após o feitiço atingir Rony, ele primeiro estremeceu todo. Embora ainda estivesse vomitando, não saíam mais lesmas de sua boca. Funcionou. Como você fez isso? Os olhos de Hermione se arregalaram. Ela não podia acreditar que Gina, que acabará de começar em Hogwarts este ano, pudesse quebrar uma azaração para a qual ela própria não tinha solução. Eu li em um livro. Gina também ficou muito feliz em ver seu feitiço funcionar. Isso provava que o Sr. Riddle não a havia enganado. Que livro? Os olhos de Hermione brilharam buscando detalhes. Eu vou ler também. Não acredito que perdi um livro tão importante. Talvez eu tenha me lembrado errado, não foi em um livro. Talvez tenha sido o Gui, sim. O Gui me ensinou. Gina disse rapidamente. Hermione estava um pouco desconfiada. Sério? Felizmente, Hagrid a interrompeu e pediu a história completa. Ela e Harry então contaram tudo o que havia acontecido. Malfoy chamou a Hermione de algo, deve ter sido algo muito feio, porque todo mundo ficou furioso, disse Harry. Muito feio, disse Rony rouco, quase recuperado, pálido e suando. Malfoy chamou ela de sangue ruim, Hagrid. Hagrid pareceu indignado, gritando alto. Isso é verdade? Sim, disse ela, mas eu não sei o que isso significa. Claro, eu percebi que foi muito rude. Sangue ruim é um termo depreciativo para alguém de origem nascida trouxa, significando que seus pais não podem fazer magia. Alguns bruxos, como a família Malfoy, sempre pensam que são superiores aos outros porque são os chamados sangue puro, explicou Rony. Na verdade, o resto de nós sabe que isso não importa nem um pouco. Veja o Neville Longbottom. Ele é sangue puro, mas não consegue nem colocar um caldeirão direito. Isso mesmo, os feitiços que a nossa Hermione não consegue lançar, eles ainda nem inventaram. Hagrid disse com orgulho, deixando Hermione corada. Mas eu não esperava que a Gina fosse tão corajosa. Pena que não atingiu aquele Malfoy irritante, disse Gina, olhando para Rony, sentindo-se um pouco infeliz. Não é tão ruim assim. Teria sido um pouco problemático se realmente o tivesse atingido. O pai daquele garoto Malfoy é um dos conselheiros da escola de Hogwarts, disse Hagrid. Depois disso, eles ficaram na casa de Hagrid por um tempo, porque Gina percebeu que tudo que o Sr. Riddle lhe ensinara era útil. Então seu humor melhorou novamente. Mesmo receber uma detenção da professora McGonagall após retornar ao castelo não afetou seu humor em nada. Capítulo 12 Eu apenas tenho um bom professor. Vocês voltaram, Potter e os dois Weasley, disse a professora McGonagall, caminhando em direção a eles com o rosto severo. Os três terão detenção esta noite. Enquanto falava, McGonagall não pôde deixar de olhar para Gina, dizendo em um tom incrédulo e extremamente perturbado. Eu nunca imaginei que uma aluna do primeiro ano ousaria lançar um feitiço em um do sexto. Eu já informei seus pais sobre isso. O rosto de Gina ficou instantaneamente branco. Ela pensou no berrador vermelho que poderia receber amanhã de manhã, e se isso acontecesse, seria verdadeiramente terrível. Você, Weasley, vai ajudar o Sr. Filch a polir a prata na sala de troféus. Sem magia, tudo à mão. E você, senhorita Gina, vejo que seus feitiços são muito bons. Então por que não vai ver o professor Flitwick? Quanto a você, Potter, você ajudará o professor Lockhart a responder aos seus admiradores. Ao ouvir isso, Harry imediatamente sentiu seu coração apertar. As pessoas que mais lhe deram dor de cabeça neste semestre foram um novo aluno do primeiro ano, Colin, e este narcisista e incompetente professor de defesa contra as artes das trevas. Em comparação, ele preferiria enfrentar Filch. Que tal eu ir polir os troféus também? Ele implorou. Isso fez McGonagall erguer uma sobrancelha, claramente satisfeita por seus alunos não gostarem de Lockhart. No entanto, claro que não. O professor Lockhart solicitou você especificamente. Os três lembrem-se, exatamente às 8 horas desta noite. Se fosse fácil assim, não seria uma punição. Por favor, espere, professora. Há algo mais, senhorita Weasley? Eu quero perguntar, e quanto àqueles alunos da Sonserina? Eles não são punidos por insultar verbalmente os colegas? Gina olhou corajosamente McGonagall nos olhos, o que fez Harry, Rony e até Hermione arregalarem os olhos de admiração. Antes disso, nenhum pequeno leão ousara falar com a professora McGonagall daquela maneira. Até os gêmeos agiam como ratos vendo um gato quando haviam. Agora, a família Weasley tinha realmente superado as expectativas. É claro que foram punidos. O professor Snape os punirá pessoalmente. Depois de dizer isso, McGonagall se virou e saiu. Eu ouvi direito. Rony disse exageradamente. Snape vai puni-los? Ela não sabe que isso não é diferente de deixá-los sair impunes? Todos os quatro pareciam descontentes. Claramente, na opinião deles, Snape definitivamente encobriria aqueles caras. No entanto, na realidade, eles estavam errados desta vez. Depois que Gina lançou aquela azaração desagradável em Marcus, os dois times quase entraram em uma briga generalizada, que foi finalmente interrompida pela própria McGonagall e por Snape. Nesta situação, Snape naturalmente conhecia a história completa e se ofereceu sem hesitação para punir Malfoy. Agora, todos os banheiros da Sonserina tinham sido completamente assumidos por Malfoy. Às 8 horas da noite, Gina chegou sozinha ao 8º andar. O escritório do diretor da Corvinal ficava perto da Torre Oeste. Gina contou 13 janelas à direita e bateu na porta. Entre. A voz aguda do professor Flitwick veio de dentro da sala. Professor, peço desculpas por incomodá-lo. A senhorita Weasley, você finalmente chegou. Flitwick mostrou imediatamente um sorriso feliz ao ver Gina. Ele parecia comum, com apenas cerca de 1,20 metros de altura, sendo ainda mais baixo que Gina agora. Seus traços faciais também eram bastante diferentes dos de uma pessoa normal. No entanto, na realidade, entre os 4 diretores, ele era o que mais se preocupava com seus alunos. Muito pontual.
Sinto muito, talvez eu devesse ter vindo um pouco mais cedo, Gina perguntou baixinho. Era sua primeira vez em detenção, então ela estava um pouco nervosa. Agora, Rony fora polir troféus e Harry fora ajudar Lockhart a responder aos seus fãs. Todas tarefas irritantes. E quanto a ela? A professora McGonagall não parecia ter dito o que o professor Flitwick queria que ela fizesse. Flitwick percebeu sua preocupação num relance e disse rapidamente, não se preocupe, criança. Eu não tenho nenhum desses trabalhos físicos irritantes aqui. Comparado a isso, eu na verdade preferiria continuar ensinando você sobre feitiços. Você teve um desempenho muito bom na aula, então talvez minhas expectativas para você sejam um pouco mais altas. Flitwick acenou com a varinha e sua gaveta se abriu automaticamente. Muitos bolinhos pularam da gaveta e foram colocados na frente de Gina. Quer um pouco? Obrigada, professor. Gina relaxou e pegou alegremente um bolinho. Era muito melhor do que o doce de leite que ela comera na casa de Hagrid naquela manhã. Ouvi dizer que você lançou uma azaração desagradável em um aluno do 6º ano? Flitwick começou a conversar com Gina como em uma conversa de coração para coração. Gina assentiu. Eu já sei o que aconteceu. Embora possa não ser apropriado para um professor, eu ainda quero dizer que ele mereceu completamente. O próprio Flitwick era um bruxo com sangue de duende, por isso era muito sensível a esse respeito. Às vezes, o status de sangue misto deles era ainda mais baixo do que o dos bruxos de origem trouxa. É claro que lançar feitiços em colegas ainda não é encorajado. Flitwick deixou o assunto de lado levemente. Comparado a isso, já que você consegue fazer até uma azaração desagradável tão difícil. Suponho que os outros feitiços a serem aprendidos no primeiro ano não serão difíceis para você, serão? Flitwick olhou para ela com expectativa. Gina mostrou imediatamente suas habilidades a Flitwick. Primeiro foi o feitiço de levitação, seguido pelo feitiço de amaciamento e o feitiço de travamento. Finalmente, Gina usou um feitiço de corte para abrir um talho no tampo da mesa e depois o restaurou ao seu estado original com um feitiço de reparação. Esta exibição realmente encantou Flitwick. Deve-se saber que o Dia das Bruxas ainda nem chegará e suas lições para os pequenos bruxos do primeiro ano ainda estavam na fase teórica. Mas olhando para Gina, parecia que ela já havia aprendido toda a magia do livro Padrão de Feitiços, primeira série. Excelente, Gina. Excelente. Flitwick estava tão animado que quase pulou. Já estou considerando se convido você para participar do meu clube de feitiços. Honestamente, seu desempenho é ainda melhor que o da senhorita Granger. Tais elogios entusiasmados deixaram Gina corada. Ela acreditava que tudo se devia à orientação do Sr. Riddon. Sem ele, seu nível de lançamento de feitiços não seria tão alto. Eu apenas tenho um bom professor, disse ela timidamente. Isso obviamente levou a um mal-entendido por parte de Flitwick. No entanto, precisamente por causa desse mal-entendido, Flitwick, de muito bom humor, dispensou Gina diretamente da detenção. Tudo bem, você pode voltar agora. Se encontrar algum problema com feitiços, ou se houver algum livro que queira ler na biblioteca, sinta-se à vontade para me procurar. Espero que você consiga manter seu nível atual, para que no 5º ano eu certamente a convide para se juntar ao clube de feitiços imediatamente. É claro que se você estiver interessada nessas coisas agora, também é bem-vinda para vir e assistir como ouvinte. Ele relutantemente se despediu de Gina após fornecer o horário e o local das reuniões do clube de feitiços. Capítulo 13. Mestre do Xavier de Cyrus. Gina estava de volta ao salão comunal da Grifinória em menos de 5 minutos. Os salões comunais da Grifinória e da Corvinal ficavam ambos em torres, apenas não do mesmo lado, e as torres eram conectadas ao 8º andar do castelo. Hogwarts tinha um total de 5 torres. A torre central mais alta era usada para a aula de astronomia, enquanto as outras 4 estavam localizadas nas direções sudeste e noroeste. A torre norte abrigava a sala de aula de adivinhação, e a torre oeste era o corujal. As torres do sudeste eram usadas como salões comunais e dormitórios da Grifinória e da Corvinal, respectivamente. Quando Gina entrou por baixo do retrato da mulher gorda, vários alunos ficaram um pouco surpresos. Gina, você não foi para a detenção com Rony e os outros? Percy franziu a testa. Ele não estava de muito bom humor, porque todos na família Weasley, exceto ele, tinham recebido detenção. Na verdade, toda a equipe da Grifinória não fora poupada. Isso mesmo, mas o professor Flitwick achou que meu lançamento de feitiços foi excelente, e ele sentiu que eu não deveria perder meu tempo na detenção. Gina disse imediatamente. Isso deixou Percy muito feliz. Muito bem. Eu sempre disse, ser uma boa aluna nunca dá errado. Olhe, Hermione também não foi punida desta vez. Se quer saber, cabe a você e a mim manter a honra da família Weasley. Percy disse, saindo. Aonde você vai tão tarde? Apenas um assunto pequeno, Percy explicou vagamente. Gina não perguntou mais nada. Ela estava ansiosa para encontrar o Sr. Riddon, agora. Correndo de volta para seu dormitório, Gina usou um feitiço para destrancar sua gaveta. Estendeu o diário de capa preta sobre a mesa e deixou a pena molhada de tinta pairar de um lado para o outro acima do diário por um longo tempo. Finalmente, Gina respirou fundo e lentamente encostou a pena no papel. Sr. Riddle, há algo que eu quero lhe perguntar. Assim que terminou uma frase, Gina não esperou que o diário respondesse e escreveu rapidamente a próxima. Quando começou, ela pensou que fazer essa pergunta seria tão difícil, mas agora era como se não conseguisse parar, escrevendo até o fim da página. Eu perdi um dia de memória. Lembro claramente que era quinta-feira quando fui dormir, mas quando acordei no dia seguinte, a data tinha se tornado sábado. Meus colegas de classe disseram que tirei a sexta-feira de folga, mas na realidade não me lembro de nada disso. O que você acha que há de errado comigo? Sua frase foi cautelosa, tentando não fazer seu tom parecer que estava suspeitando do Sr. Riddon, mas na realidade, talvez isso fosse também uma pequena esperança no coração de Gina. Ela não queria que esse assunto estivesse relacionado ao Sr. Riddon. Pelo menos, não havia evidências claras para provar isso ainda. Então, ela observou nervosamente a tinta desaparecer no papel amarelado. Ela sentia como se houvesse uma pessoa minúscula dentro de seu peito, segurando um martelo enorme e batendo constantemente, tornando difícil para ela respirar. Poderia ser você, Sr. Riddon? Fui descoberto? No espaço da memória, Cyrus olhou para o longo parágrafo de frases que apareceu diante dele e começou a ponderar como responder. Pela aparência dela, ela não parece ter certeza ainda de que eu fiz isso. Devo concordar com o que ela disse? Ou devo encontrar outra desculpa? Do jeito que as coisas estavam, Gina Weasley ainda confiava muito nele. Se ele afirmasse não saber sobre isso ou culpasse outra causa, ela provavelmente acreditaria nele. Mas Cyrus considerou por um momento e decidiu contar a verdade a Gina. Às vezes contar a verdade é uma forma mais sofisticada de decepção do que mentir. Você descobriu, não é? Eu estava planejando manter isso em segredo. Sinto muito, Gina,
Cyrus tentou fazer seu tom soar mais sincero e arrependido. Na verdade, eu controlei seu corpo. Como um item mágico maligno como eu, com certeza, você deveria me destruir. Realmente foi você, Gina disse incrédula. Embora ela já tivesse suspeitado quando o próprio Cyrus falou a verdade, Gina ainda estava um pouco relutante em acreditar. Mas por quê? Gina perguntou ansiosamente, mas em vez de precisar de uma explicação, ela estava agora em necessidade desesperada de uma desculpa para o Sr. Riddle, para provar que o Sr. Riddle não era perigoso. O quê? Cyrus imediatamente assumiu uma expressão séria e sincera. Gina, não importa o motivo, minhas ações são imperdoáveis. Um item mágico na verdade controlou o corpo de uma bruxa. Se isso acontecesse comigo, eu destruiria imediatamente. Você deveria fazer o mesmo. Destrua-me, Gina. É apenas um diário. Não. Gina escreveu com força. Eu não acho que você seja um item maligno. Quero dizer, eu acho, se você fosse verdadeiramente mau, então por que não fez nada? Ajudar-me a terminar meu dever de casa do fim de semana dificilmente pode ser chamado de um ato maligno. Você tem um motivo oculto, não tem? Cyrus viu que Gina tinha proativamente encontrado uma desculpa para ele antes mesmo de ele dizer qualquer coisa, e não pôde deixar de suspirar. Crianças são de fato fáceis de enganar. Ou melhor, as pessoas estão sempre dispostas a acreditar no que querem acreditar. Desta vez, ele deliberadamente permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de responder. Você está certa. Suas palavras continham magia, fazendo Gina se sentir triste e abatida. Eu deveria ter lhe contado. Eu sou apenas um minúsculo pedaço da memória de Tom Riddle deixado neste diário. Então você já se perguntou, onde está o verdadeiro Tom Riddle agora? O verdadeiro Tom Riddle, Gina murmurou as palavras. Na verdade, ela já tinha um palpite. Os prêmios na sala de troféus, Tom Riddle ganhando-os, eram coisas de 50 anos atrás. Poderia ser, Sr. Riddle, que você já esteja. Isso mesmo, eu na verdade estou morto há muitos anos. Cyrus começou a usar seu passado trágico para comover Gina. Os pequenos leões da Grifinória eram sempre mais emocionais do que racionais. Minha morte está na verdade relacionada a você sabe quem. Ele era muito implacável naquela era. Então, você foi morto por você sabe quem? Gina perguntou de volta, mas claramente ela acreditou nesta resposta implicitamente. Essas são coisas do passado. Cyrus não respondeu, apenas falou consigo mesmo. Eu fui transformado em um diário durante meus dias de estudante. Tantos anos se passaram, e eu realmente sinto tanta falta deste mundo. Respirar ar fresco mais uma vez como um ser vivo sempre foi meu desejo. Sr. Riddle, as lágrimas de Gina correram. Embora ela tivesse pensado que o Sr. Riddle provavelmente estava morto, ela não esperava que ele tivesse caído tragicamente como vítima de você sabe quem durante seus dias de estudante. Isso era verdadeiramente lamentável. Ela não percebeu a contradição nas palavras de Cyrus neste momento. Durante o verão, Cyrus tinha dito que havia se formado na escola. Não importa o que aconteça, minhas ações não podem ser perdoadas. Cyrus continuou se culpando como uma pessoa manipuladora, deixando Gina ainda mais triste. Como poderia Gina, que estava apenas no seu primeiro ano, discernir uma pessoa manipuladora? Ela estava completamente dominada pela manipulação de Cyrus, a ponto de estar totalmente confusa. Gina, destrua-me, ou entregue-me ao professor na escola. Mas antes disso, eu quero ver você. Obrigado por conversar comigo durante este tempo. Estar preso em um diário por décadas foi de fato uma experiência dolorosa e atormentadora. Capítulo 14. Um homem está meio bêbado e atua até você chorar. Conhecer o Sr. Riddle? Gina ficou atonita. Uma voz em seu subconsciente lhe dizia, nunca faça isso, confiar em um item mágico é tolice e perigoso. Mas sua curiosidade foi aguçada como a de um gato. Que tipo de pessoa seria o verdadeiro Sr. Riddle? Ela nunca tinha entendido verdadeiramente o Sr. Riddle, e agora havia tal oportunidade diante dela? Mas como eu faço isso? O desejo interior de Gina superou toda a sua cautela, e claro, isso também tinha a ver com Cyrus já ter conquistado a confiança da garotinha. Ela dificilmente pensava que o Sr. Riddle poderia prejudicá-la. Cyrus também ficou muito feliz ao ver Gina concordar. Se o próprio Lord Voldemort tinha algo louvável além de seu talento mágico, era provavelmente apenas este corpo, que Rowling designou como o mais bonito de todo o livro. Antes de Tom Riddle passar por sua transformação nas artes das trevas, ele o usou para enganar muitas mulheres. Ainda hoje, a alma de uma vítima ainda vaga na Torre da Corvinal em Hogwarts. Claramente a descendente de Ravenclaw, a mais sábia dos 4 fundadores, e ainda assim ela acabou sendo uma boba apaixonada. Você só precisa enterrar seu rosto no livro, e eu a trarei para minhas memórias. O diário pareceu ser soprado por um vento forte, suas páginas farfalhando e virando até pararem em uma certa página. Gina olhou boquiaberta para a página do diário, que parecia ter se tornado uma tela de televisão em miniatura. Com as mãos tremendo levemente, ela ergueu o livro e pressionou os olhos contra a pequena janela, antes que pudesse reagir ao que estava acontecendo. Seu corpo inclinou-se para frente, a janela estava crescendo, e Gina sentiu seu corpo elevar-se da cadeira, sua cabeça caindo para frente na abertura daquela página, entrando em um redemoinho de cores e luzes que voavam e giravam. Este era um espaço escuro e cinzento, com uma névoa prateada fluindo como neblina matinal em movimento, parecendo ao mesmo tempo leve e pesada. Ela lançou seu olhar nervosamente ao redor, procurando por qualquer figura que pudesse ser o Sr. Riddle. Cyrus não estava brincando de esconde-esconde com ela. Ele estava parado não muito longe, segurando o fantasma de uma varinha que não pertencia a ninguém, inclinando a cabeça e rindo levemente enquanto olhava para ela. Sr. Riddle? Gina chamou experimentalmente. Olá, Gina. E a resposta de Cyrus imediatamente transformou sua atenção interior em uma empolgação alegre. Ela correu até Cyrus, avaliando com surpresa. Esta garotinha provavelmente nunca imaginou que o Sr. Riddle, com quem ela estivera se comunicando, fosse tão bonito. Você é realmente o Sr. Riddle? Para ser preciso, está aí apenas a memória dele, Cyrus disse astutamente, tentando fazer com que suas palavras não fossem uma mentira, embora não fossem diferentes de uma mentira. Eu imagino que você deve estar muito surpresa agora. Você provavelmente nunca pensou que eu fosse um aluno da Sonserina, pensou? Ele apontou para as vestes que estava usando. Eu realmente não pensei, porque o Sr. Riddle sempre me encorajaria a quebrar as regras da escola. Gina resmungou, aparentemente não pensando muito bem da Sonserina. Desde que entrou, seu olhar não tinha deixado o rosto de Cyrus.
O que foi? Eu acho que o Sr. Riddle, você se parece um pouco com o Harry, Gina disse hesitante, e então acrescentou rapidamente. Claro, apenas um pouquinho. Tais coincidências não são impossíveis, Cyrus disse com um sorriso. Ele certamente sabia o porquê. Na verdade, a relação de sangue entre Riddle e Harry poderia ser rastreada até o tempo dos 3 irmãos da morte. Comparada a isso, Gina, você é ainda mais fofa do que eu imaginei, Cyrus disse sem hesitação. Gina imediatamente ficou vermelha e sem palavras, desviando rapidamente o olhar. Lidar com uma menina de 11 anos era simplesmente fácil demais para Cyrus. O Sr. Riddle tem ficado em um lugar como este pelos últimos 50 anos? Quando o olhar de Gina caiu sobre este espaço, ela imediatamente mostrou uma expressão triste. Não havia nada aqui e estava tudo escuro, como uma selva escura vazia e desolada no inverno. A névoa prateada era fria, sufocante apenas de olhar. Ela não conseguia imaginar como alguém poderia passar 50 anos aqui. Se fosse ela, provavelmente não conseguiria ficar por um único dia. Pobre Sr. Riddle. Ele só queria ver o mundo real. O que havia de errado com ele? Ele até tirou um tempo para me ajudar com meu dever de casa. Gina agora queria abraçar o Sr. Riddle, mas quando ela estendeu a mão para Cyrus, sua mãozinha terna passou direto pelo corpo de Cyrus. Não adianta, Gina, eu sou apenas uma memória, Cyrus disse. Eu só posso ver e ouvir, mas eu não posso tocar ou sentir. No dia em que eu desavergonhadamente controlei seu corpo, eu me senti verdadeiramente vivo. O céu azul, o vento, o sol quente brilhando no meu corpo, estar vivo é incrível, você não acha? Claro, eu também não esqueci de ter uma refeição deliciosa no salão principal. A expressão em seu rosto tornou-se cada vez mais contente, o que deixou Gina ainda mais angustiada. Ela quase chorou. Tudo bem. Neste momento, o tom de Cyrus tornou-se subitamente severo. Já chega, Gina. Esta voz repreendeu Gina, fazendo-a tremer por um momento. Então Cyrus disse suavemente, você deve voltar? Mas, vá rápido ficar com algo como eu, que já está morto e não é nem mesmo um fantasma, não é uma coisa boa. Depois que você voltar, destrua o diário. Se sua magia não for suficiente, então entregue-o a outra pessoa. Devemos dizer adeus. Foi um prazer conhecê-la, Gina. Cyrus fingiu uma despedida, e sua figura lentamente tornou-se transparente e ilusória, desaparecendo nas memórias prateadas. Não, Gina mordeu o lábio, as lágrimas escorrendo em linha reta, e sua cabeça balançou freneticamente. Seja obediente, Gina. Talvez a destruição seja o destino final para uma memória como eu. Não. Gina balançou a cabeça resolutamente. O Sr. Riddle é meu amigo. Eu nunca matarei o Sr. Riddle. Você terá novos amigos, amigos reais, Cyrus enfatizou. Não é a mesma coisa. Mas, o Sr. Riddle está planejando me prejudicar. Você está planejando tirar minha vida? Gina retrucou rapidamente. Claro que não, Cyrus negou veementemente. Esta era a verdade. Já que é esse o caso, por que eu deveria matar o Sr. Riddle? Gina tinha se decidido. Ela tornou-se excepcionalmente corajosa neste momento, enxugando as lágrimas e dizendo com firmeza. O Sr. Riddle anseia por experimentar o mundo real, e eu posso ajudar. Eu acho que emprestar meu corpo ao Sr. Riddle ocasionalmente não é grande coisa, certo? A adorável garotinha disse seriamente. Em um certo ponto, Cyrus sentiu que merecia morrer, mas ele ainda queria viver. Obrigado, Gina. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!